Olha só ela aí. Muito boa noite, doutora Érica. Como é que você está? Tá tudo bem? Boa noite, Éder. Tudo bem, graças a Deus, né? Só com essa... Já estou de cabelos brancos, de tanto ficar antenada nessas notificações trabalhistas aí, de tantas perguntas que o empresariado, os empregados estão empolvorosos, mas vamos tentar contribuir aqui um pouco com... Muito bom. Um conteúdo aqui, um bate-papo informal. E se eu puder contribuir, eu vou ficar muito feliz. Com certeza vai contribuir. Esse assunto tá quente. Essa pauta tá quente, né, cara? Nas redes sociais saiu hoje. Na verdade, saiu ontem, né? Já tem um dia que saiu uma matéria falando que o governo da gente prorrogou o decreto estadual de isolamento social por mais 7 dias, né? Você, meu empresário, você, meu empregado, que achou que ia voltar a trabalhar amanhã, segunda-feira, foi pegadinha do malandro, não vai voltar amanhã. Tem mais 7 dias aí que você vai ficar em casa, né? Infelizmente ou felizmente para você, mas vai continuar em casa. E o intuito do nosso convite para a doutora Érica agora é falar juridicamente em que ponto isso vai afetar a nossa... o empresariado, o empregado, o patrão, o que vai acontecer nesse cenário agora, se realmente isso vai ser 7, se isso vai se estender talvez a uma projeção de 1 mês ou mais, ninguém sabe, mas eu vou abrir aqui para você se apresentar, falar um pouco sobre você e a gente já pode aí entrar aí nos primeiros tópicos aí da nossa pauta de hoje. Ok. Boa noite a todos presentes aqui, aos amigos, já vi vários amigos, empresários, aqui eu vejo que tem empresário, tem empregado, tem interessados, aqui é todo mundo Brasil. Eu queria agradecer, primeiramente, vim aqui no intuito de acalmar os ânimos aí, porque tem muita gente me procurando para saber o que pode fazer, o que não pode. Eu vou tentar dar essa contribuição de forma mais massiva aqui, aos seus seguidores aí do Orgâmico. Então, assim, minha gratidão aqui ao Orgâmico, primeiro, por ter me aberto esse canal aqui para conversar um pouco mais com vocês. Eu queria também, a minha gratidão aqui à minha amiga e colega, doutora Ana Cláudia Portela, que não é incansável aqui em me ajudar em trazer conteúdo. Ela está formatando um conteúdo maravilhoso para mim, para eu disponibilizar nas redes sociais, de tudo que eu vou falar aqui, para ficar ainda mais fácil o entendimento. E por último, minha gratidão ao meu esposo, né, que me aguenta, que cuida de mim, que me ajuda com os filhos, e que além de ser marido, ele ainda é meu chefe, ele é um chefe bem exigente, ele é o administrador do meu escritório. Então, gratidão a ele por tudo. E antes de mais nada, eu vou me apresentar então, né? Meu nome é Érica Feitosa, eu sou advogada trabalhista. Eu sou graduada em Direito e pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho. Eu tenho muita afinidade com esse ramo do Direito do Trabalho, eu gosto muito dele. E hoje ele está muito em voga, né, por conta desses últimos acontecimentos. E, então, se você quiser, eu já posso começar a entrar no conteúdo. Bom, deixa eu só falar um ponto aqui interessante que você falou aqui. Né? Eu acho, Érica, que nesse momento agora, eu acho que é de extrema importância as empresas, o empresário, entender a importância da assessoria jurídica nesse momento, porque muito está acontecendo nesse cenário agora, que as pessoas vão estar aí feito barata tonta, sem saber para onde ir, o que fazer, né? E eu acho que nesse momento é crucial a imagem de uma empresa, de um escritório de advocacia como o seu, né, para poder orientar esse pessoal, não só o patrão como o empregado daquela empresa, para que fiquem algumas informações claras, né? Eu tenho alguns pontos que eu peguei aqui, que eu queria até comentar, até para você já pegar e levar como gancho para que você já pode falar. Sim. Eu ouvi falar, não sei até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é mito, mas eu estou sabendo que esse período em que, vou falar a nível de Ceará, né, que a gente é daqui, mas não sei se tem outras pessoas de outros estados. Se você tiver de outro estado aqui, manda um joinha e diz o estado que você está aí pra gente saber, tá? Mas eu ouvi falar que quem descumprir essas determinações do governo que foi decretado,
vai chegar a multas de até 50 mil reais. Isso me assusta. Mas isso até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é mito? Pronto, de fato, o decreto que estabeleceu aqui o isolamento, né, para, de uma certa forma, não deixar disseminar a pandemia do coronavírus, o nosso governador, ele decretou que para tudo, excetuando algumas empresas de serviços essenciais não podem parar, mas os demais, tem bares, restaurantes, academias, eu já vi gente aqui que é dono de academia e está sofrendo isso. Então, assim, o decreto é mandar fechar. E esse decreto, ele ia até hoje. Portanto, se nada tivesse sido dito, amanhã, em tese, tudo poderia abrir. Perfeito. E ontem, o nosso governador, ele prorrogou por mais 7 dias essa determinação. E podendo ser prorrogado, e deixou bem claro que pode prorrogar novamente, desde que ele entenda que isso é mais importante, ou seja, a vida para ele, a vida é mais importante do que a economia. Então, se ele contrai, então, por hora, vão ser mais 7 dias, até o dia 5, tudo fechado, excetuando serviços essenciais. E, portanto, coloca pra gente aí, Érica, quais são esses serviços essenciais, para a gente entender quem realmente não vai continuar. Eu posso determinar aqui alguns para ficar mais fácil, que são supermercados, são os serviços de alimento, serviço de água, luz, fornecimento de água, de luz, de gás, hospitais. Então, assim, esses estabelecimentos, eles eles podem abrir, porque os serviços essenciais não podem parar. Então, eles podem funcionar. Então, é o seguinte, de fato, quem descumprir essa determinação do governo, que existe essa briga, né? Abre, não abre, abre, não abre, a lei fala para não abrir. É um decreto do estado do Ceará. Eu já vi que tem pessoas aqui que não são do estado do Ceará. Então, quem não é do estado do Ceará precisa ver junto ao legislativo, junto ao executivo do seu estado, para saber como é que está a determinação em cada estado. E no nosso está fechado. De novo, repito, até o dia 5. E os empresários fiquem atentos, porque tem muita gente aí que o burburinho vai dizer assim, eu vou desobedecer e vou abrir, porque senão eu vou quebrar. Mas eu digo de antemão, se abrir, você pode, certo? Pode sofrer, se for descoberto, você pode sofrer uma multa diária de até 50 mil reais. Pode ser menos, perfeito, mas de até 50 mil reais. Você também, empresário, pode responder criminalmente. Você pode ser autuado em flagrante por um crime de desobediência. Então, assim, pensar bem, né? Se abre, se não abre. E, ademais, se você abrir, a polícia pode ir lá e mandar fechar. Então, tem que se ponderar, tem que ter muito bom senso. Agora é o momento do bom senso. Isso foi o que aconteceu há semanas atrás, né? Quando realmente foi feito o decreto, que foi feito até pro país inteiro, né? Todo mundo deveria estar em isolamento. Mas foi estadual. Cada estado fez isso. É tanto que o governo federal é contrário a esse entendimento. Então, cada estado decretou o seu estado de emergência e aí fechou. A maioria dos estados fecharam. Perfeito. Ok? Então, foi estadual. Então, assim, agora, se você me permite, vamos aí agora aos aspectos, né, da nossa live, que são os aspectos práticos da medida provisória. Eu vou tentar ser o mais prática e o menos técnica possível. Se eu não conseguir, me perdoe, porque é muito comum a nós advogados usarmos muitos termos técnicos, mas eu vou tentar, porque eu sei que eu estou falando aqui para empresário, eu estou falando aqui para empregado, não estou falando aqui para juristas. Eu vi que tem alguns juristas, então, galera aí, os juristas, se quiserem, puderem intervir, me ajudar, aqui é um bate-papo. Tudo que eu vou falar agora, gente, é com base na medida provisória 927 de 2020. Então, nada é da minha cabeça, nada é invenção, nada é especulação. Agora, eu digo de antemão também que, a partir de amanhã, novas legislações, novas medidas provisórias podem surgir, para complementar o que muita coisa não foi abordada, ou seja, o governo federal não entrou com a contrapartida, ou seja, não entrou com dinheiro para socorrer as empresas nessa medida provisória, e está se ventilando que o governo vai socorrer, né? Alguém já deve ter visto aí nas redes sociais, na mídia, que o governo federal vai soltar muito dinheiro agora para socorrer empresa, socorrer autônomo, para socorrer todo mundo, porque agora é hora de união. Então, assim, essa medida provisória, ela é tão primordial
que já estão pipocando, eu repito, pipocando pedidos de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Dizendo que ela é inconstitucional, que ela fere a Constituição, e isso em prática o que significa? Se ela fere a Constituição, ela não presta, então ela não pode vigorar. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal já foi muito claro, ele já negou todas as liminares. Isso significa o quê? Que a medida provisória está valendo sim e ela pode ser plenamente aplicada. Ok? Esse é o primeiro ponto para conversar com vocês. Perfeito. Então, vamos lá. Qual é a situação, o cenário atual do Brasil? Nós estamos diante de uma paralisação, começou por um isolamento pessoal, cada um parou porque quis, parou porque foi, e outros pararam porque foram obrigados, porque veio uma lei e diz, não pode funcionar. Então, nós estamos aí. De um lado, os empresários puxando os cabelos, porque não tem caixa para se bancar nesse momento, sem faturamento, E de outro lado, nós temos um empregado que depende do seu salário para sobreviver. Eu não vou falar nem dignidade da vida humana aqui, de lazer, não, porque lazer, não, aqui é sobrevivência. É sobrevivência da empresa que está sem faturar e sobrevivência do empregado que precisa receber. Então, essa é a tônica. E a medida provisória veio para tentar socorrer. Não é o melhor dos mundos, nem de longe não é o melhor dos mundos. Mas já, de uma certa forma, já é um aceno para o empresário acalmar os ânimos. Então, eu vou tentar aqui ser o mais prática possível, porque é muito conteúdo, gente, é muita coisa, e eu vou tentar ser prática aqui e trazer para vocês de uma forma bem simples o que é que pode e o que é que não pode, certo? Então, para começar, eu poderia falar aqui para vocês a quem se aplica essa medida provisória. Exatamente isso que eu ia já te perguntar. A quem vai se aplicar essa medida provisória? Pronto, essa medida provisória só vai se aplicar para empregados seletistas, ou seja, empregados com carteira assinada, para empregados urbanos e rurais, para domésticos no que couber, porque nem tudo serve para doméstico. Então, assim, temporários, terceirizados, empregado urbano, empregado rural, estagiário, que nem é empregado, mas aí foi alcançado aí porque no que couber também se aplica, e aos domésticos. Então, o servidor público estatutário está fora, certo? Então, é empregado, pense logo, é empregado com carteira, empregador, patrão e empregado. Então, perfeito. Assim, eu vou começar logo pelo o tema mais espinhoso, mais, eu diria assim, mais amplo. É uma coisa inédita que nunca aconteceu no Brasil para efeito de norma. Nunca aconteceu isso que eu vou falar agora. Essa medida provisória, eu vou até colocar aqui perto, porque qualquer coisa eu vou puxar aqui para dar uma olhada, dar uma lida para vocês. Ela pode ser consultada na internet, inclusive se você entrar nos sites aí do Planalto, que tem as legislações, já tem lá, legislações Covid-19. Então, tudo que está saindo de informação legislativa que diz respeito ao coronavírus, ao novo coronavírus, já está saindo lá e ficando tudo armazenado naquele lugar. Facilita muito a nossa consulta. Então, assim, essa medida provisória, ela se aplica até que período, né? Também não é assim, vão ser flexibilizadas as relações de trabalho, leis que foram anos e anos, décadas, batalhados para serem conquistados pelos empregados, agora ela vai poder ser flexibilizada. E flexibilizada de uma forma, assim, surreal, inédita no Brasil. Mas isso não vai durar para sempre, tá, gente? Segundo a medida provisória, ela só dura enquanto durar o estado de calamidade que foi decretado. E o estado de calamidade que foi decretado vai até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, até lá, se não vier outra lei que revogue essa daqui, que essa aqui está valendo, então tudo que eu vou dizer aqui vai se aplicar até 31 de dezembro de 2020. Nossa. Então, vamos começar pelo tema mais espinhoso que eu acho, e que é, assim, uma carta branca para os empresários, que foi dada pelo governo, mas no intuito, eu vou dizer bem claro aqui, no intuito de preservar postos de trabalho, de preservar o vínculo empregatício, de salvar empregos. Foi essa a tentativa da medida provisória. A medida provisória, então, ela diz o seguinte, nesse artigo 2º, ela fala assim, traduzindo para pessoas comuns, ela diz o seguinte, que os acordos individuais escritos, aí está a importância da assessoria jurídica, porque acordos individuais escritos, eles serão preponderantes, traduzindo, prevalecerão sobre a lei, acordos coletivos, atos normativos, ou seja, qualquer lei, convenção, acordo coletivo, e
CLT, portanto. Então, o acordo que é feito entre o patrão e o empregado, ela vai prevalecer sobre a CLT, vai prevalecer sobre o acordo coletivo, sobre a convenção coletiva da categoria. Ela só não prevalece sobre a Constituição Federal. É o limite ético, aí o limite que o empregador precisa, não pode ferir a Constituição. Se ferir a Constituição, não tem validade, é nula. Mas, se ferir a CLT, vale? Vale. Se ferir outra lei qualquer, vale? Vale. É isso que ela quis dizer. Então, assim, quais são as implicações disso? Por exemplo, o empregado, no intuito de sobreviver, do empregador, no intuito da empresa não morrer, vai poder fazer acordos com o seu empregado para que ele também não perca o seu emprego, não perca a sua fonte de renda. Uma série de ajustes que essa medida provisória, nesse artigo 2º, não traz qualquer limite. O único limite, lembrando, é a Constituição Federal. Olha, eu vi agora que a minha amiga Marília entrou. Marília, um beijo. Essa é mentora, essa menina é fera. Me ajuda aí, Marília. Seja bem-vinda, Marília. Então é o seguinte, essa menina é fera, sabe tudo do direito do trabalho. Se eu estiver falando alguma besteira, se ela disser aí, pode escrever o que ela está dizendo. Então é o seguinte. Então, assim, essa medida provisória, nesse artigo 2º, é uma carta branca que estabelece que você, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, ok? Do que eu quis dizer agora. Um exemplo prático é o seguinte, esqueça o CLT, tá? A CLT não vai prevalecer sobre o que foi ajustado entre empregado e empregador. Então, eu vou começar logo dando uma voadora aqui, certo? Eita, prepara. Pode o empregador suspender o contrato de trabalho? Suspender contrato de trabalho significa não ter trabalho e não pagar salário. Gente, eu me debrucei sobre isso aqui e eu vou dizer para vocês com toda segurança. Pode. É uma situação muito drástica, terrível, que você aí vai depender do empregado e do empregador. Mas que poder? Pode. Essa suspensão, ela pode ser total ou pode ser parcial. O que significa? O empregador, ele pode suspender parcialmente, pagar uma porcentagem, alguma coisa, criar algum mecanismo, pode. Agora, precisa ser por escrito e muito bem feito, para não ferir a Constituição. Então, já vou dar logo um exemplo do que não pode, tá? Porque muita gente já deve estar pensando aí. Então eu posso aproveitar esse momento, reduzir a jornada de trabalho do meu empregado e reduzir proporcionalmente o salário. Não parece justo? Parece, mas não pode, tá? Não pode. Isso é interessante que você vai falar agora. Pronto. Não pode reduzir jornada, mesmo que reduzir salário, reduzindo jornada. Não pode. Por quê? Porque essa do salário é uma garantia constitucional. E eu disse no início, não pode ferir a Constituição. Pode ferir. A Constituição fala que redução de salário somente é possível através de acordo coletivo, ou seja, empregador e sindicato da categoria dos empregados. Então, não pode reduzir salário, gente, não pode. Mas eu posso suspender? Pode. Reduzir salário? Não. Ok? Para quem não entender muito bem o que eu estou dizendo, quiser maiores esclarecimentos, depois eu vou deixar meus contatos aqui, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer do mundo em ajudar. Certo? Outra coisa também que já me perguntaram muito, que eu vou pegar esse gancho. Mas aí vai ter, é melhor botar para fora. Gente, antes de vocês começarem a botar os seus empregados para fora, espera um pouquinho, vamos conversar um pouquinho aqui, porque existe saída. Eu acabei de dar uma saída que você não precisa botar o seu empregado para fora. Porque senão vai ser o quê? O empregador vai pegar 20, 30 empregados e vai botar para fora, mas tem que pagar, não esquece, tem que pagar as verbas rescisórias. Isso não é barato. Né? Isso não é barato. Mas aí eu posso parcelar. Não pode parcelar a verba rescisória. Se você fizer, faça por sua conta. Se disser que foi a doutora Érica que disse, ainda bem que está gravado. Então, assim, agora, com a lei... Então, com a lei que está aqui... eu queria mandar um beijo aqui. Eu sei que aqui não é o programa da Xuxa, mas eu queria mandar um beijo para meu pai, para minha mãe e para meus irmãos. Então, assim, recapitulando. Não pode dividir, parcelar, verba rescisória. Mas alguém mais desavisado pode dizer, mas a senhora não disse que o artigo 2º fala que eu posso até suplantar a lei, eu posso contrariar o que está na Constituição e eu posso parcelar. Não, gente, olha, a lei, a medida provisória é para garantir emprego e não para extinguir emprego. Então, isso não pode ser usado como argumento. Né? Ficou claro? Muito bom.
Sim, muito bom. Então, vamos lá. Não pode se aproveitar da situação agora, na verdade, né? Você vai ter, é como você falou, você não vai poder ferir a Constituição, mas existem meios para que você possa fazer isso, mas de forma legal. Isso, existem meios. É possível, e vão pipocar outras normativas, vão vir aí ainda muitas normativas para poder socorrer o empresário, gente, porque se o empresário morrer, morre emprego morrendo, morre salário, morrendo salário, não tem comércio, morrendo comércio é um efeito dominó. Então, vamos todo mundo com muita cautela. Eu vou até fazer aqui também mais uma. Eu andei vendo muitos juristas falando. Eu gosto de ver muito cabeça de juiz, porque quem vai, no final das contas, quem vai decidir a nossa demanda. Eu vi muitos juízes do trabalho dizendo, gente, vamos colocar no bolso agora todos os nossos entendimentos, todas essas garantias que foram conquistadas por décadas e décadas. A gente vai ter que meio que fechar os olhos e vai ter que, numa demanda, que se houver uma demanda judicial, vai ter que sopesar essa coisa, a sobrevivência da empresa e a sobrevivência do empregado. Então, vai ser tudo muito flexibilizado, as decisões vão ser muito mais flexíveis. Elas não vão... A medida provisória, ela flexibiliza demais, é um ato inédito na história do Brasil. Eu sou pareço, mas eu sou novinha. Mas os livros, a doutrina já me demonstrou que eu não vi isso acontecer. Eu não estou dizendo que eu nunca vi crises econômicas, Agora, eu nunca vi, foi uma lei dizer que o patrão, o que o patrão e o empregado ajustarem vai ficar acima da lei, vai ficar acima da convenção coletiva. Verdade. Só não fica acima da Constituição, que isso fique bem claro, guarda essa informação. Então, vamos lá. Eu posso dar aqui alguns exemplos práticos, tá? Assim, só de exemplo da aplicação do artigo 2º, que fala que o patrão e o empregado que ajustar está valendo desde que respeite a Constituição. Por exemplo, eu posso alterar agora tá todo mundo trabalhando de casa, né? A maioria das pessoas trabalhando de casa. Eu posso alterar a função do meu empregado sem prejuízo. Meu empregado era motorista, ele vai fazer o quê de motorista? Eu posso mudar a função dele para digitalizar dados. Eu posso mudar a função dele para telefonista. Eu posso mudar. Gente, eu posso remanejar ele de função, né? Isso. Eu posso pagar salário de forma parcelada? A Constituição não diz que não. Eu não posso deixar de pagar salário. Mas eu posso parcelar. Eu entendo que eu posso. Tem muito jurista aqui que vai torcer o pescoço para mim, torcer o nariz para mim, mas pode. É uma possibilidade. Suspender o contrato de trabalho total ou parcial? Pode. Se o empregado que for gozar férias, que eu vou já falar sobre isso, quiser pedir também já a antecipação da primeira parcela do 13º, eu posso dizer, epa, peraí, não, vai quebrar, né, gente? Vai quebrar. Está na lei que ele pode pedir, mas se ele pedir, eu posso ajustar isso através de um contrato por escrito, que eu não vou pagar essa antecipação de 13º quando for gozar férias, que eu vou pagar só depois. Eu vou falar sobre verbas decisórias também e outras aplicações. Agora, a medida provisória também traz... essas medidas que eu falei agora, elas têm que ser ajustadas entre patrão e empregado. Não podem ser impostas pelo empregador. Elas têm que ser de comum acordo. Aí vocês vão dizer, o empregado vai bem aceitar isso. Bom, gente, você não pode impor, porque aí pode causar alguma ilegalidade. Mas você vai chegar para o seu empregado e vai abrir o jogo. Olha, eu não quero lhe botar para fora, eu não posso manter a situação como está. Eu quero fazer ajustes. Vamos conversar sobre ajustes? Esses ajustes devem ser por escrito. Aí a pessoa diz, mas nós estamos em isolamento, como é que eu vou fazer um ajuste por escrito se meu empregado vem aqui para assinar? Gente, rede social, WhatsApp, pode ser feito esse ajuste, pode ser feito por e-mail, desde que seja formal por escrito. Vamos lá. A Leca está fazendo uma pergunta aí, mas se eu prestar atenção nas perguntas, eu não vou conseguir... Tá, deixa eu só te interromper um pedacinho aqui, Érica, pra gente aproveitar essa atmosfera que a gente tá aqui agora, tá? Não vamos perder o foco, mas, gente, pra você que tá chegando agora, chegou um pouco atrasado, tá? A gente tá abordando um tema hoje que tá muito quente aqui no nosso estado, que são os aspectos práticos do MP 927/20, tá? Essa live vai ficar gravada, não fica preocupado se você chegou agora, perdeu o começo da live. Ela vai ficar gravada, é só você visitar os nossos canais de comunicação, entra lá no nosso YouTube e entra também no nosso podcast no Spotify, tá? Pode continuar, Érica. Desculpa aí. Minha dentista tá aí. Beijo, doutora Aline. Não abre o consultório, hein, doutora Aline? Vou explicar por quê, hein? O governador mandou fechar, tá?
A não ser que você trabalhasse em hospital, mas o consultório pode abrir não, viu, doutora? Beijo. Vamos lá. Então é o seguinte, essas atitudes têm que ser ajustadas de comum acordo entre empregado e empregador. O empregador não pode, em tese, tá? Eu vou falar em tese porque a gente sabe que a coisa não vai ser bem assim. Em tese, o empregador não pode impor a vontade dele. Ele tem que dizer, você aceita empregado? O empregador vai dizer, aceito. É melhor do que perder meu emprego. Aí assina, como é que ajusta? Daquela forma que eu já disse. Talvez WhatsApp, e-mail, redes sociais, grava o áudio, se comprometendo. Ou seja, dá teu jeito, mas não aglomera. Não chama teus empregados para vir assinar acordo, tá? Tudo pode ser feito virtualmente. Então, é o seguinte, essa medida do artigo 2º. O artigo 3º, ele já vem trazendo algumas medidas, que raras exceções, quando tiver exceção eu vou falar, elas podem ser impostas pelo empregador, pelo patrão. O patrão vai impor ao empregado, o empregado, né, teoricamente, tem que aceitar, né? Senão, vai embora. Então, assim, essas que eu vou falar agora, elas independem da vontade do empregado. Aí, quando tiver a exceção, eu vou falar que é exceção, né? Então, vamos lá para as medidas que são... Eu vou olhar aqui bem direitinho na medida provisória, porque eu vou falar para vocês na ordem que está na medida provisória, tá? E eu vou só fazer aqui puxar um adendo, que eu falei da suspensão do contrato de trabalho, eu já vi aí gente perguntando, é o seguinte... Havia um dispositivo que já foi revogado, tá? Mas eu vou falar, que falava da suspensão do contrato de trabalho de forma impositiva pelo empregador, que dizia que vai suspender o contrato de trabalho, ou seja, vai parar de trabalhar, vai parar de receber, mas vai fazer um curso. Isso aí levou tanta lapada, que logo, em pouco tempo, acho que não durou nem 24 horas, já foi revogado, certo? Então, a suspensão que eu estou falando não é essa suspensão do artigo 18, que fala que é para trabalhar, que é para fazer curso de qualificação. Essa suspensão que eu estou falando, ela está implicitamente estabelecida no artigo 2º. Só quem consegue ver é jurista, né, gente? Uma pessoa comum não consegue, lamentavelmente, cada um no seu quadrado. Um jurista consegue enxergar isso perfeitamente. Uma pessoa comum, um dentista, como a minha dentista que está aqui, meu amigo personal, Carlinhos Gadelha, ele não vai conseguir enxergar isso na medida provisória. Então é o seguinte, eu vou olhar aqui, então, vamos lá para as medidas que podem ser impostas pelo empregador ao empregado. E o empregado, então, tem que aceitar ou então sai, né? Vamos lá. Eu vou usar aqui a medida provisória para pegar direitinho cada ponto e conversar rapidamente. Teletrabalho. Eu acho que caiu. Voltou? Deve estar congelado aí. Pronto. Não, é porque está falando um pouco até, né? Pronto. O teletrabalho é pegar um empregado que trabalha dentro do estabelecimento, dentro das dependências da empresa e levar para outro estabelecimento. No caso agora, em casa. Para trabalhar em casa. O teletrabalho é isso. Essa alteração é possível. Ou seja, eu tenho uma empresa, todo mundo trabalha na empresa, mas agora ninguém pode se aglomerar. E outra, a empresa está obrigada a fechar pelo decreto estadual aqui do Ceará, no caso. Então, assim, essa alteração para teletrabalho pode ser imposta ao empregado. É até melhor para ele, né? E esse teletrabalho, ele agora pode ser chamado, home office, é teletrabalho, trabalho à distância, foi tudo englobado. Tecnicamente existem diferenças, mas aí foi tudo englobado num bolo só, e para facilitar eu vou botar aqui num bolo só. Então, trabalhar de casa. Para trabalhar de casa pode. Só que preste atenção nesse prazo que eu vou falar agora, 48. Tudo precisa ser ajustado. Cortou um pouco, Érica, a tua fala. Ok, vou voltar. O teletrabalho... Eu não sei onde parou. Então, assim, o teletrabalho, o home office, o trabalho à distância, o trabalho de casa. Então, assim, sair da dependência da empresa, que agora não pode abrir, e vai todo mundo para casa. Pode. Isso aí pode ser ajustado. O empregador chega para o seu empregado e diz, agora ele precisa fazer essa comunicação 48 horas antes. E essa comunicação por escrito ou por meio eletrônico. Ele não vai chegar e vai botar lá uma cartinha e mandar você assinar um recibo dizendo que sabe. Manda por correio eletrônico, manda por WhatsApp, olha, você agora está na modalidade de teletrabalho. E aí, nessa modalidade de teletrabalho, tem algumas questões que valem a pena a gente falar aqui. O empregado que está na modalidade de teletrabalho, ele vai trabalhar remoto com tecnologia. Se o empregado não tem a tecnologia, o empregador é obrigado a fornecer em comodato, ou seja, emprestado, a tecnologia. Isso inclui o computador, os aplicativos e a infraestrutura. A internet também. Se o empregado não tiver internet, o empregador vai ter que pagar. Muito bom.
E assim, e aí tem uma vantagem. O empregado em teletrabalho, ele não se aplica a ele hora extra, hora noturna. Quem faz o tempo de trabalho, quem vai gerir o tempo é o próprio empregado. Ele só tem que fazer as tarefas que são dadas para ele cumprir. Agora, a hora que ele vai fazer isso, não tem jornada de trabalho para quem está ok, dentro dos conformes. Mas, Érica, então, sim. Você não acha que isso vai gerar um conflito um pouco... um pouco não, vai gerar um conflito muito grande, porque como é que o patrão vai saber que o funcionário dele está trabalhando? Tudo bem que não é jornada de trabalho, sei lá, de 8 a meio-dia, de 2 às 5 da não tarde. tem jornada, tá? Esquece, para não atrapalhar, esquece, não tem jornada. Mas como é que você vai? Eu entendi sua pergunta. Como é que o patrão vai saber que o empregado está trabalhando? Porque para ele vão ser designadas tarefas. Então, assim, ele pode ficar o dia inteiro sem fazer nada, mas se ele cumprir a tarefa, ok. E outra, através dos aplicativos, você tem login, tem senha. Então, à medida que você entra no seu login, na sua senha, então, assim, e vai ter até confusão aí, eu não vou entrar nesse mérito, certo? Que o teletrabalho aqui, eu não vou entrar em parte muito técnica, sabe? Houve ou não houve questão de controle de jornada. Sim, não sim. se aplica hora extra para teletrabalho, certo? Regra geral. E aí, deixa eu ver aqui o que é mais importante. E o que eu falei, né? A tecnologia, os aparelhos, e se o empregado não tiver, o empregado vai ter que dar. Isso é um ônus do empregador, certo? Perfeito. Se o empregado não tiver os equipamentos, como eu já disse, né? Ele precisa fornecer. E aí fornece como? É emprestado, gente. Não é obrigado a dar computador, dar de presente ao computador do torto é direito a empregado, não. Depois o empregado tem que devolver, tá? É emprestado. Muito bom esse ponto aí, né? Porque você não vai passar a ter posse, não, né? Aquilo ali vai voltar para a empresa. Você tem a posse, você não tem a propriedade, né? A propriedade, perdão. Sim, é verdade. Pronto, você tem a posse, mas você não tem a propriedade. Depois você vai devolver. Se o empregador tiver que fazer um investimento, esse investimento é o risco do empreendimento do empregador, do patrão. Isso não pode incorrer para o empregado. O empregado nunca assume risco de empreendimento. Quem assume é o empregador. Ok? Então vamos lá, mas não esquece, tem que fazer a comunicação por escrito com 48 horas de antecedência. Senão não vale, tá? Senão não vale. Anote, galera, olha o papel e a caneta aí que eu falei. Vamos lá, vamos para o outro item aqui. A antecipação de férias individuais. O nome está falando, ó, antecipar férias. Ou seja, eu não tenho direito ainda de férias, as férias vão ser antecipadas. Então o empregado acabou de entrar na empresa. Está com 1 mês, 2 meses de empresa. E aí, como é que faz? Quer dar férias? Essas medidas aqui são possíveis, mas ninguém sabe se a empresa tem caixa para isso. Gente. Se a empresa... Porque tem o artigo 2º lá que traz outras medidas que são possíveis também para desonerar a empresa, tá? Mas quem quer fazer pode, aqui são possibilidades. O artigo 2º dá uma carta branca para o empregador. São muitas possibilidades. O artigo 2º ele é mais pontual, o artigo 3º ele é mais pontual. Ele traz medidas que podem ser tomadas por todo mundo, quem tem empresa grande. Nós estamos falando de quem tem empresa muito grande. E aí o que é que acontece? Antecipação de férias individuais. E aí o que é que acontece? O meu empregado entrou agora, tem pouco tempo de empresa. E aí, meu empregado doméstico, que aí tem muita gente aqui, empregador doméstico, o que é que eu faço? Vai antecipar férias? Beleza. Tem que comunicar também. A lei fala que você tinha que dar férias, tem que comunicar com 30 dias de antecedência. Isso aí mudou tudo, esquece CLT, tá? Eu não vou nem fazer comparação, que é pra galera não ficar meio abestalhada, assim. Vale, Nossa Senhora, e agora? Eu não sabia o antes, eu avaliei agora, então eu vou falar como é agora, que facilita. Se tivesse alguém muito técnico aqui, eu falaria, né, como era antes. Então, assim, você não precisa comunicar com 30 dias de antecedência. Você comunica, lembra daquele prazinho lá que eu falei pra vocês? 48 horas. 48 horas. Esse prazo, ele se repete muito durante a medida provisória. Então, vamos lá. O empregador poderá comunicar as férias do empregado, mesmo que não tenha completado 1 ano, porque você só tem direito a férias depois que você trabalha 1 ano. Nós estamos falando de gente que não trabalhou 1 ano ainda. Vai poder tirar férias. É só que essa comunicação tem que ser por escrito ou por meio eletrônico, a mesma coisa, com antecedência mínima de 48 horas, certo? Aí, o que é que acontece na prática? Você deu as férias. 30 dias, normalizou tudo, seu empregado volta, aí o seu empregado vai ter que trabalhar 1 ano para pagar essas férias que ele antecipou e vai trabalhar mais 1 ano para frente para conquistar o direito às férias depois, ou seja, vai acabar trabalhando 2 anos sem férias, certo? É mais ou menos, isso na prática. É assim. Mas ele não gozou as férias agora? Os 30 dias? Sim. Ele antecipou, né? Então, a antecipação é isso. E aí, como é que eu faço o pagamento? Vou tentar ser bem rápido aqui, porque é muita coisa. Como é que eu faço o pagamento?
Antes, tem que pagar com 2 dias de antecedência. Esquece, tá? Então, vamos lá. Como é que é hoje, com a medida provisória? Como é o pagamento de férias? Você dá férias para o empregado, comunica por escrito, com 48 horas de antecedência. Ele vai tirar férias. E aí, como é que você faz o pagamento? Até o 5º dia útil subsequente ao vencido. Ou seja, nós estamos... Para quem já deu, que está convalidado, ou seja, está valendo. Quem já fez antes da medida provisória já está valendo. Você deu em março as suas férias. Então, você só vai pagar em abril, até o 5º dia útil do mês subsequente. Você vai pagar as férias, ou seja, é o salário. E aí, tem 1/3 de férias. Esse 1/3 de férias, a medida provisória estabeleceu que você pode pagar até, entenda que é até, pode ser antes, pode ser até quando você for pagar as férias também, o 5º dia útil, mas é até 20 de dezembro, quando você for pagar a parcela do 13º. É para tentar desonerar a empresa, gente. Aí, entendeu? É para desonerar. Então, assim... Há quem questione a inconstitucionalidade disso aí e tudo, mas o Supremo já disse que é constitucional e está valendo. Então, está valendo, se quem precisar, pode aplicar. Então, assim, paga as férias até o 5º dia útil, subsequente ao vencido, e 1/3 de férias, que é obrigado também, paga até o dia 20 de dezembro, que é a parcela do 13º. E aí, o que acontece? As férias individuais que eu estou falando, né? Estão perguntando aqui se o funcionário sai antes, né? Na rescisão, você pode deduzir o valor que foi pago, tá? Eu consegui pegar essa pergunta aqui, mas aí vamos lá. E observações. Tem uma coisa aqui que eu acho interessante falar. Empregado e empregado poderão negociar férias futuras. Eu posso negociar hoje com o meu empregado férias futuras, em que ele ainda vai adquirir o direito, férias de 2021, férias de 2022. Eu posso antecipar. Digamos que meu empregado já tirou férias, antes dessa confusão toda. Voltou, e agora tem que parar. Como é que faz? Quer dar férias? Porque tem outras saídas, tá, gente? Eu estou dando algumas saídas que está na lei aqui. Existem outras saídas, mas se a sua saída, que você decidiu dar férias de novo, você pode antecipar as férias de 2021, as férias de 2022, o pagamento fica da mesma forma. E aí o empregado, quando voltar, ele vai ter que trabalhar para pagar as férias que ele antecipou e mais um ano para frente para conquistar o novo direito de férias. É isso na prática. Ok? Mas e com essas medidas aí? O que está acontecendo com a realidade? O que é que poderia acontecer? Quem tem caixa, quem tem grana para fazer, pode fazer. É a melhor? Não sei. Cada empresa vai saber o que é melhor. Vai conversar com sua assessoria jurídica, vai conversar com seu contador, ver a viabilidade. Tem empresas que são gigantescas aí que vão botar 300 pessoas para fora. Podem optar em botar o empregado de férias. Entendeu? E aí é uma medida que pode ajudar aí a desonerar essa questão do pagamento, que antes você tinha que antecipar o pagamento do gozo de férias. Agora não, você postergou até o mês que vem. E aí 1/3 dessas férias só para dezembro. É uma forma de desonerar. É uma possibilidade, certo? Entendi. E esse daqui você tem que fazer acordo por escrito, tá? Tudo é por escrito. Por mais que você possa impor essas coisas, no caso aqui você tem que ajustar com o seu empregado e tem que ser por escrito. Certo? Eu vou fazer aqui um paralelozinho aqui. Para quem eu não sei se aqui tem alguém da área de saúde ou tem algum parente que é da área de saúde que estava gozando férias ou estava de licença não remunerada, por exemplo. A medida provisória estabeleceu a possibilidade da suspensão das férias dessas pessoas que trabalham os profissionais da área de saúde e daqueles que trabalham que desempenham funções essenciais, aqueles que trabalham se for seletista, né, claro, que trabalha em companhia de água, de luz, e vai ter que voltar, pode ser suspenso. Trabalhou em serviço essencial, é médico, enfermeiro, que é empregado, não é aquele médico autônomo que pode fazer o que quer, não. É médico empregado, certo? O empregado. Se ele for empregado com carteira assinada, ele vai ter que, se o empregador quiser, ele vai ter que voltar. Agora, tem que ser por escrito, ou por meio eletrônico também. A comunicação tem que ser uma comunicação oficial, tem que ser uma comunicação, não pode ser de boca, não, tem que ser oficial, por escrito, formal, com antecedência de quanto? 48 horas. Tá vendo como esse prazo, ele vai aparecer muito ainda, a gente ainda vai falar muito sobre ele. Então, bom, Érica, legal, você perguntou da área da saúde, o Odilon aqui já se apresentou. Odilon, a nossa equipe que está online já anotou suas perguntas, né? Fica tranquilo que aqui no final da live a gente vai estar fazendo para a Érica, tá? Valeu! Se o Odilon for empregado, carteira assinada, tiver subordinação a algum estabelecimento que precise voltar a trabalhar e o empregado mandar ele voltar a trabalhar, ele tem que voltar. Se ele não quiser voltar, ele vai ter que sair.
Vai ter que ser, ou vai ser dispensado sem justa causa, ou vai ser dispensado até por justa causa, dependendo da situação. Então, assim, o empregado está subordinado às ordens do patrão. Agora, se for uma ordem muito absurda, o empregado pode não se submeter a ela? Pode, desde que ela seja absurda. Um médico ter que voltar a trabalhar não é absurdo, né, gente? Porque eles estão no fronte dessa guerra contra o coronavírus. Então, assim, é necessário que eles voltem a trabalhar. Agora, eu sou advogada. Se eu fosse advogada, empregada de um escritório, o meu patrão chegasse para mim e dissesse, você tem que voltar a trabalhar, eu não voltava não, viu? E eu não sou obrigada a voltar porque eu não sou da área de saúde nem trabalho em serviço essencial. Só são nesses dois casos, serviço essencial e na área de saúde. Você que é empregado de algum estabelecimento que não é de farmácia precisa, porque farmácia tem que abrir, é de supermercado, tem que ir, tá? Mas assim, você é de uma agência de publicidade, seu empregador quer que você volte? Não, gente, não posso voltar não, eu sou grupo de risco, blá, 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 tenho família e tal, não vou voltar não. Aí pode ser, e se ele for botar para fora, ele vai ter consequências. É aquela questão que você abriu no começo aqui, né? São os serviços essenciais. Se você faz parte desse grupo, você vai ter que cumprir ainda, né? A medida provisória fala dos serviços essenciais. Então, Perfeito. vamos lá. Tem as férias coletivas, né? Que são empresas muito grandes que, eita, vai botar todo mundo para fora ou é melhor botar férias coletivas e esperar para ver se a coisa vai normalizar? É um momento de muita incerteza, ninguém está sabendo quanto tempo isso vai durar, se esses ajustes, se essas medidas do governo, elas vão ter, esse isolamento vai ter realmente, vai diminuir essa curva, se não vai, quando tudo volta ao normal, enfim. É um momento de muita incerteza. E vão pipocar legislações ainda, que hoje que eu estou falando com vocês, pode mudar substancialmente amanhã. Eu duvido que mude tudo. Mudar tudo, acho que não vai não, porque essa medida provisória, ela não é o melhor dos mundos, mas ela é boa. Então, assim, vão aparecer coisas para complementar o que o governo não entrou com grana, tá? O governo não entrou com a contrapartida, que agora ele vai entrar, porque eu já ouvi e eu acredito que eles vão entrar agora com essa contrapartida. Inclusive, nessa questão da suspensão. Pode anotar o que eu estou dizendo. O governo vai ver que que o empregador vai poder suspender, e aí eles vão bancar uma parte do salário para não ter uma perda salarial muito grande. Mas isso é especulação, tá? Isso é especulação minha, e nós estamos falando de empregado. Doutora Aline está perguntando aqui de profissional liberal, eu falo já, doutora. Então, assim, alguém perguntou aí sobre antecipação de feriados, então aqui, né, vamos lá. As férias coletivas, o pagamento, eu entendo que fica igualzinho das férias individuais, certo? As férias coletivas, ela fica dispensada, a diferença é o seguinte, porque quando você vai dar férias coletivas, você tem que informar o sindicato e informar o Ministério da Economia. Então, isso aí já não precisa mais, porque não pode aglomerar, não pode ter reunião, então não precisa. Pode dar férias coletivas para os seus empregados, sem ter que comunicar, e paga da forma que estabelece aqui, né? Até o 5º dia útil e o 13º até o dia 20 de dezembro. Érica, e para o profissional liberal? Isso aqui não se aplica a profissional liberal. O que eu estou falando é para empregado. Profissional liberal eu posso falar um pouquinho depois, tá? Aqui é para empregado seletista, doméstico, no que couber, estagiário, temporário. CLT. CLT, exatamente, CLT. Carteira assinada. Carteira assinada. Essa das férias se aplica a empregado doméstica. A todos os empregados, inclusive a empregada doméstica. Vai ter coisa aqui, banco de horas se aplica a doméstica também, que eu vou já falar. Mas assim, teletrabalho. Teletrabalho não se aplica à doméstica. Como é que a doméstica vai trabalhar? Ou quem dera que ela pudesse fazer uma faxina na minha casa só através da internet, mas não dá. Então, teletrabalho não se aplica à doméstica, né? Né, Tiana? Vamos, né? Entendeu? Então, seria muito bom, hein? Né? Seria ótimo. Oh, meu Deus, adoraria, mas infelizmente não é. Antecipação de feriados, é possível também, tá aqui mais um item, né? Aproveitamento e antecipação de feriados. Eu vou citar aqui alguns feriados que são possíveis. Por exemplo, o empregado pode, antes das férias, isso aqui não é uma ordem cronológica, eu tenho que fazer isso para depois fazer isso, para depois fazer isso. Não, você faz do jeito que você quiser, o que for mais conveniente para você, certo? E Perfeito. Não anula o outro, são atos que você pode fazer individuais, um só, ou dois, ou três, ou nenhum. Depende do que o empregador quiser, do que encaixar na sua realidade do patrão e do empregado. Sim. Então, assim, aproveitamento e antecipação de feriados. Vão ter feriados daqui para frente, tem 2 de novembro, tem 15 de novembro, 7 de setembro. Então, assim, esses feriados, eles podem ser antecipados. Agora, para serem antecipados, vamos lá, tem que ser por escrito, você tem que informar o seu empregado que você está antecipando esses feriados. Por escrito, ou por meio eletrônico, de novo aquela história, e aí, com antecedência de quanto tempo? Tá ficando craque já, Tio 48 horas. Muito bem. Muito então, bom, tem que informar com antecedência, por escrito, com antecedência de 48 horas por escrito, e dizer quais são os feriados que você está antecipando. Não pode simplesmente, eu estou antecipando feriados.
Estou dentro da lei, não. Você tem que dizer, eu estou antecipando tal feriado, tal feriado, tal feriado, tal feriado. Ou seja, 4 feriados, eu estou antecipando 4 feriados. No dia desses feriados, se tiver tudo ok, o Brasil estiver funcionando, beleza, maravilhoso, que é o que a gente está aqui na mentalização, o empregado vai ter que trabalhar nesse dia, certo? E aí ele não vai ser remunerado a mais por esse dia, porque ele está compensando os dias que ele tirou de folga, ok? Beleza. Ficou claro aí? Pessoal, então, ficou muito bom. A exceção... Pessoal... Fala, existe termina essa tua fala e eu abro um ponto. Vai. Então, assim, existe uma exceção. Por crenças religiosas, em respeito a crenças religiosas, os feriados religiosos, eles só podem ser impostos, não podem ser impostos ao empregado. Eu tenho minha crença religiosa, o empregador tem que respeitar, tem que me comunicar por escrito se eu aceito, eu tenho que dar a minha anuência, eu tenho que aceitar ou não. E por um acordo individual, por escrito, para respeitar as crenças de cada um. Pronto. Pode interromper. Legal. Pessoal, só abrir um pontinho aqui para vocês, rapidinho, porque é muito conteúdo, isso é muito bacana, tá sendo uma atmosfera muito legal, muitas perguntas estão chegando aqui pra gente, mas só para fazer um convite para você que tá aqui na live agora com a gente, tá? Você que não conhece a gente, Orgâmico Oficial, nós somos uma agência 100% digital, tá? Se você ainda não foi na nossa página, após aqui a nossa live, dá um pulinho lá na nossa página e clica lá no botão de seguir, tá? A gente vai continuar mais aqui fazendo outras lives, trazendo mais conteúdo para vocês e tô convidando vocês aqui para curtir a nossa página, tá? Pode continuar, Érica. Pronto. Então, vamos lá. Eu já falei aqui dos feriados, que tem que ser respeitado, tem que ser acordo individual por escrito, quanto aos feriados religiosos. Eu não posso impor ao meu empregado que ele vá trabalhar no dia de feriado que para ele é religioso. Para ele da religião dele, ele não pode trabalhar, ele não pode ser imposto. A menos que ele, por escrito, diga que aceita, ok? Essa é uma exceção. Lembra que eu falei para vocês que o que eu ia dizer era imposição do empregador, do patrão para o empregado, mas que havia as exceções, então essa é uma exceção. Agora vamos lá. Pela banco de horas. O que é banco de horas, gente? É o empregado trabalhar em hora extra, e aí depois ele compensa. Ao invés dele receber hora extra, ele compensa com folga. Aqui inverteu a ordem. O empregado não vai trabalhar, vai acumular horas e depois o empregador pode exigir dele horas extras, de até 2 horas extras por dia, não podendo ultrapassar 10 horas diárias. Ele vai poder, para suprir, compensar aqueles dias que ele ficou parado. Eu vou certo? Eu vou explicar melhor. Tá tudo parado. O empregador pode se utilizar desse dispositivo do banco de horas. Está tudo parado, como é que eu faço? Meu Deus, eu vou criar um banco de horas. Dá ideia no empregador, o empregador diz, eu vou criar um banco de horas. Eu vou fazer o seguinte, esses dias que eles estão parados, eu vou fazer um ajuste por escrito, um acordo individual por escrito, para compensar. Vale a pena? Vale. Por quê? Porque elasteceu-se muito essa questão do tempo que ele pode ficar trabalhando. Ele pode. Esse banco de horas é um banco de horas positivo, ou seja, vou ter várias horas, eu estou de folga, não posso trabalhar, porque paralisou tudo. Aí vão ficar acumulando horas. Então, quando voltar tudo normal, que o empregado voltar a trabalhar, esse ajuste foi feito por escrito, tá lá, bem bonitinho, o empregador impôs isso ao empregado. E aí, o que acontece? Você vai ter que trabalhar até 2 horas. Agora, lembrando, né, que tem que ser ajuste por escrito, né? Então, vamos lá. O que é que acontece na prática? Depois que voltar tudo normal, essas horas extras, que é até 2 por dia, no máximo de 10 por dia, certo? São 2 horas extras, totalizando, não pode ultrapassar 10 horas extras por dia. Eles podem ser feitos por até 18 meses. São 18 meses que ele pode ficar trabalhando 2 horas por dia. Interessante. Todo dia, para compensar esse banco de horas que foi criado, ajustado entre as partes, ok? E aí, o que é que acontece? Qual é a vantagem? Existe um dispositivo, para quem não fizer, eita, eu esqueci, e agora? Existe um dispositivo, artigo 61, salvo engano, da CLT, que diz que se não fez ajuste, não fez ajuste, o empregador ainda assim pode impor isso ao empregado. No momento assim de força maior, que é o caso, né? Isso aqui, tudo que a gente está falando são em razões da força maior que está acontecendo. Então, por motivo de força maior, o empregador pode impor ao empregado 2 horas extras. Só que aqui o tempo é curto. Se você não fez o ajuste por escrito, só são 45 dias. Ele só pode fazer por 45 dias, horas extras. Aqui, pela medida provisória, são até 18 meses. Após
inclusive contados a partir depois de 31 de dezembro, que ele pode exigir a partir do dia 31 de dezembro, por 18 meses, ou seja, mais de um ano e 6 meses, né? Mais de um ano de exigência de hora extra, pelo banco de horas, ok? Certo. E quem não fizer, porque quem não fizer esse ajuste, existe uma lei, a lei que fala, né, sobre a questão da epidemia, da saúde, esse isolamento, essa obrigação do isolamento, veio por a lei 13.979, que ela diz o seguinte: o empregado que ficar em casa, que não trabalhar por conta do isolamento, é um caso de interrupção do contrato de trabalho. O que significa isso? Não trabalha, mas recebe. E aí? O empregador depois vai poder chorar, porque eu não fiz ajuste. Então, assim, ele vai ter que pagar? Vai ter que pagar. Por isso que essa medida provisória, ela traz essas possibilidades que você pode prever hora extra, banco de horas, essa coisa todinha. Perfeito. Mas se você Érica, posso te interromper? Sim, claro. Um minutinho, pessoal, ó, a nossa live já tá perto de encerrar, tá? De fechar 1 hora. Mas como tem muita coisa para falar a gente vai encerrar essa agora. A gente vai iniciar uma nova live, então fica com a gente, tá? A atmosfera tá muito bacana, tem muita coisa pra gente falar aqui. O assunto é muito legal, tem muita coisa. A doutora Érica aqui tem muito conteúdo ainda para passar pra gente. Então eu vou estar encerrando essa live com vocês agora e volta na próxima live com a gente aqui, tá? Eu vou estar encerrando e já vou iniciar uma nova, viu? Então, espero vocês... Eu vou entrar de novo, né? Também. Doutora. Okay. Você entra de novo, manda o convite para mim e a gente continua aqui essa live, tá? Do ponto que você parou, tá bom? Tá. Okay. Eu aguardo vocês até daqui a pouco. Aí até meu CEO tá me chamando de tio Ed. Meu Deus, eu sou um jovem novo ainda. Eu faço uma sugestão. Se não der tempo da gente, eu ainda tenho conteúdo. Se não der tempo, eu vou deixar aqui disponibilizado o meu e-mail, as minhas redes sociais, para vocês encaminharem as perguntas, que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder. Ok? Porque, assim, realmente, o mundo, assim, tá muito incerto, gente. Eu aqui estou para contribuir com o que eu puder aqui, dos meus estudos. Muito bom. Assim, muitas dúvidas vão surgir ainda. Eu não tenho todas as respostas. Lamentavelmente, eu não tenho todas as respostas. Mas, assim, no que eu puder responder, no que eu puder contribuir, se eu não souber responder por conta desse... Ainda está muito efervescente tudo isso, eu me comprometo em responder por e-mail, por redes sociais. A doutora Ana Cláudia... Portela, ela está me ajudando a pegar esse conteúdo e concatenar esse conteúdo para jogar nas redes sociais para facilitar o entendimento. E vai mudar tudo, tá? Eu vou até falar para vocês aqui que já tem coisa no forno aí para sair, vai sair amanhã, inclusive. Perfeito. Ó, pessoal, aproveitando que a gente acabou de voltar, o assunto vai voltar aqui, eu acho que a Érica pode até fazer uma adaptação para falar e depois fazer as considerações finais dela, claro que ela tem os horários dela, mas aproveita você que vai de novo no aviãozinho e chama quem você chamou que estava com a gente lá. Vai lá, usa aí 20 segundinhos para tu ir lá convidar o pessoal que estava contigo aqui na live, tá? Chama 5, que você acha que é interessante ainda continuar ouvindo aqui esse assunto com a gente, tá bom? Vou dar 20 segundinhos aí para vocês, enquanto a Érica toma uma água, também então vou beber a minha. Então posso aproveitar aqui e dar só uma informação também, já que está esperando entrar? Então, claro, gente, não se preocupa, eu e a doutora Ana Cláudia Portela, conhecida para os amigos advogados, Claudinha, vamos disponibilizar para vocês esse conteúdo aqui de uma forma bem prática, bem sucinta, bem fácil de entender. Eu espero que eu esteja sendo clara e não muito técnica, mas nós vamos jogar esse material nas redes sociais para ficar bem claro, e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, pelo meu e-mail que eu vou já disponibilizar, tá? E aí, consumidor, de renegociação de créditos, enfim, é um pano para manga isso aí, tá? Contratos. Legal, bacana. Gente, ó, a gente vai abrir as perguntas, não vamos abrir as perguntas agora, vamos deixar a Érica fazer uma conclusão aí do conteúdo que ela tem. Ela disse que tem muito conteúdo, né? Ainda tem conteúdo, eu vou tentar ser mais breve, tá, tio Éder? Pronto. Então, ó, no final dessa live aqui, se a tua pergunta não sair agora aqui ao vivo, não se preocupa. Vai lá na nossa página do Orgânico Oficial, entra no banner da Érica e faz a pergunta lá, que a gente vai passar para ela e ela vai responder e a gente vai levar o conteúdo para você. Você não vai ficar sem a sua resposta, bem como lá dentro do banner dela, da arte, que tem a foto da Érica, tem o Instagram dela.
você pode clicar, vai lá e fala com ela no direct também. E tá resolvido aí seu problema. Quem sabe você vai ter a sua assessoria jurídica garantida nesse período aí de confinamento social. Eu queria mandar aqui um abraço para a doutora Andréa Rocha, do Rio de Janeiro. A gente tem gente do Rio de Janeiro aqui, uma grande Olha aí, colega. Que bacana. Que é do direito do trabalho. Seja muito bem-vindo, pessoal do Rio. Um abraço para o pessoal do Rio, tá? Andréa, abraço. Então vamos lá, continuando aqui que eu falei do banco de horas. E assim, se essa licença. Então, assim, né? Se a pessoa ficar. Eu acho que já firmou, né? A questão do banco de horas, posso passar para frente, né? Pode, vai. Então vamos lá. A medida provisória também trouxe algumas possibilidades, suspensões, eu vou ler aqui, ó, suspensões de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Isso é uma questão importante, porque, olha, veja bem, para quem é empresário aqui sabe que na hora de admitir o empregado tem que fazer o contrato admissional, tem que fazer o contrato admissional, perdão, o exame médico admissional, perdão. Tem que fazer exame médico admissional, exames médicos ocupacionais durante o contrato de trabalho. Pera, Érica, um minuto. Vou te interromper que a internet cortou, a gente perdeu tua fala aí. Então vamos lá, retomando. Tá dando para me ouvir agora? Agora tá normal. Então vamos lá. A medida provisória também trouxe alguns casos de suspensão de algumas exigências Tá ouvindo? Sim, estou ouvindo normal. Pronto. Algumas exigências. Pessoal, se vocês estão ouvindo, se vocês estão conseguindo ouvir a Érica aí normal, ouvir o nosso áudio, dá um joinha aí pra gente saber, pra nossa equipe aqui saber que vocês estão aqui com a gente. Isso. Eu vou começar a seguir aqui, porque é muito conteúdo. Enquanto isso, eu vou esperando o legalzinho de vocês. Tá. Então, assim. Vai indo aí, vai mandando um joinha aí no chat. Para facilitar a vida do empresário também e garantir a saúde do empregador, do empregado e do médico que faz o exame ocupacional. Então, assim, houve uma suspensão dessas exigências, porque quando você entra na empresa, você tem que fazer o exame admissional, você, durante o contrato de trabalho, você precisa fazer os exames ocupacionais para saber se está tudo ok, está tudo bem com você. E quando você... Essas exigências, essas duas, por exemplo, elas foram suspensas. Isso no intuito de proteger o empregado, proteger o empregador. Sim. E proteger até o médico, né? Então, assim, imagina que contratação num momento como esse é até surreal, mas está aqui, está escrito, eu estou falando para vocês. Mas, assim, então, assim, elas ficam suspensas até 6 meses após o estado de calamidade, que é o 31 de dezembro. Agora, o exame médico demissional é aquele quando você bota seu empregado para fora, ele é exigido ainda, tá? Não esquece isso, tem que fazer. Agora, tem uma exceção. Como é que funciona mais ou menos isso aí, Érica? Pronto, aí vai ter que ser tem um médico do trabalho, a empresa vai encaminhar para o médico do trabalho, você vai ter que ir lá fazer o seu exame médico demissional, esse é o que é obrigatório. Ele pode deixar de ser feito na seguinte hipótese: se há menos de 180 dias o exame ocupacional foi feito, porque assim, periodicamente você também faz exames ocupacionais. Se em menos de 180 dias, dentro desses 180 dias, foi feito esse exame, não precisa fazer o demissional. Mas se não, se já foi feito há mais tempo, então vai ter que fazer o demissional. Botou para fora, tem que fazer o demissional. Perfeito. Assim, para desonerar a empresa também, houve aqui uma possibilidade do diferimento, como ela fala, do diferimento, a forma de recolher o FGTS. É muito interessante isso para a empresa, porque assim, você tem que depositar o FGTS do seu empregado. E no momento agora, atual, as empresas estão sem caixa, estão sem dinheiro, não está entrando dinheiro, não está entrando faturamento. Então, como faz? Essa medida provisória acobertou isso. Ela diz que a cobrança, não há isenção, tá, gente? Tem que pagar, só é a forma diferente, mas vai ter que pagar. Dou sim, pai, dá licença aqui. Isso, pai, dou. Então, vamos lá. Então, as competências de FGTS do mês de março, abril e maio desse ano, elas foram postergadas, ou seja, vão ser pagas mais lá na frente. Elas podem ser pagas, assim, cada mês, venceu o mês hoje, a competência desse mês. A competência desse mês, você paga no mês que vem. Como é que vai ser feito esse pagamento? Você vai poder, inclusive, parcelar. Olha aí que coisa boa. Você vai poder parcelar esse depósito de março, abril e maio, que é o que está na lei, só fala desses 3. Março, abril e maio, dessas 3 competências, você vai poder parcelar em até 6 vezes. Vai começar a pagar em julho, tá? Mas você precisa fazer a declaração. O empregador sabe o que eu estou falando. Ele vai precisar fazer a declaração até o dia 20 de junho.
certo? Ele fazendo a declaração, pedindo essa questão do parcelamento, ele sabe como fazer, o contador dele sabe como fazer, ele vai poder pagar parcelado em até 6 vezes. Essas 3 competências que eu falei, que é o que está aqui, tá? Se disser, eu vou poder pagar as outras competências, gente, tá na lei aqui, só essas 3, tá? Tá, não restar dúvidas. Então, assim, uma coisa interessante é o seguinte, o empregado, a lei falou que quem for contaminado pelo coronavírus, empregado, lembra que a medida provisória se trata para empregado. O coronavírus, você pegou o Covid, não é considerado doença ocupacional. Você se contaminou e não é considerado doença ocupacional. Tá cortando? Cortou tua fala. No começo de que você falou isso, aí ele cortou. Sobre a contaminação. O empregado se contaminou pelo Covid. Isso não é considerado acidente de trabalho. Não é doença ocupacional. O que é que isso significa na prática? Agora, vai ser se tiver um nexo de causalidade. O que é que significa? Se a função que eu exerço, o trabalho que eu exerço, ele é eminentemente perigoso. Por exemplo, eu trabalho no supermercado. Como é que eu vou provar o nexo de causalidade? Ou seja, eu me contaminei no trabalho. Porque eu tenho que provar. Como é que eu vou provar, empregado, que eu me contaminei no trabalho? É uma prova praticamente impossível, porque a contaminação está aí disseminada comunitária. Agora, eu trabalho dentro de um hospital. Ou seja, não é presumida a doença. Eu adoeci porque eu estou trabalhando, então não é presumida que eu peguei no trabalho. Não se presume, tem que ser provado, tem que ter o nexo de causalidade. Então, assim, agora, se eu trabalho dentro do hospital, sou enfermeira ou médica, sou faxineira de dentro do hospital, não posso deixar de trabalhar, e eu me contaminei, fica mais fácil a prova, né? Porque você está dentro de um ambiente já por si só contaminado. Mas aí vai ter... Aí é muito pano para manga. Mas, a princípio, o empregado contaminado não vai ser considerado doença ocupacional. Isso tem uma grande relevância no contrato de trabalho. Porque se você for contaminado, você prova o nexo de causalidade. Ou seja, eu me contaminei, provei que me contaminei no exercício do meu trabalho. Consegui provar, eu vou tirar minha licença, meu auxílio-doença, eu vou passar mais de 15 dias, claro. Os primeiros 15 dias quem paga é o meu empregado, os outros do 16º para frente, quem paga é o INSS, e aí eu vou ter garantia de emprego. Mas lembrando, garantia de emprego se a empresa sobreviver, né? Por isso que é importante que a empresa sobreviva. Então, assim, essa é a questão do artigo 29 da medida provisória. Não vai ser considerado acidente de trabalho, a menos que eu consiga provar. É um ponto. Então, vamos passar para frente, porque tem muitas coisas muito mais importantes. Tem dispositivo aqui sobre acordo e convenção coletiva, que se ela se encerrar, a vigência dela se encerrar agora, entre esse prazo agora, de 100 e poucos dias aí, o empregador, olha que coisa, né? O empregador vai poder dizer que continua valendo a convenção coletiva. A prorrogação é a critério do empregador. Eu vou fazer aqui um adendo para as empresas, que tem muita gente empresária aqui que eu vi. Sobre a autuação do Ministério do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho. A medida provisória, ela tem um dispositivo aqui que ela traz um calor no coração dos empresários, assim, uma forma de ufa, que bom, né? Vamos lá. Existe uma luz no fim do túnel. Ele fala aqui que... deixa eu pegar aqui bem direitinho, ó. Durante o período de 180 dias, contado da data da entrada em vigor, que entrou no dia 22, né, desse mês, dessa medida, os auditores fiscais do trabalho, do Ministério da Economia, ou seja, aquele pessoal que vai lá na empresinha autuar, aplicar multa, porque descumpriu a ordem, porque descumpriu a lei. Sim. Então, esse pessoal, os auditores fiscais, só eles atuarão de forma orientadora. Ou seja, ele não vai chegar lá e meter a caneta, não. Calma, ele pode meter a caneta, pode. Mas ele vai trazer as empresas que podem abrir, gente. Lembrando, né, que as empresas não podem abrir. As cearenses não podem abrir. As que podem abrir, que descumprirem normas, o Ministério do Trabalho pode ir lá fiscalizar, sim. E aí a atuação dele vai ser mais no sentido de orientar. Agora, salvo se houver algumas situações aqui, ele vai poder atuar sim, tá? Vamos lá, eu vou dizer assim, ó, falta de registro de empregado. Aí tem uma vírgula, essa vírgula é fundamental aqui para os advogados. Quem tiver advogado, anota isso aí. A partir de denúncias, ou seja, o Ministério do Trabalho vai lá, o auditor fiscal vai lá. Não foi denúncia, pelo que eu entendo aqui, não foi denúncia. Ele foi lá, viu que tem gente trabalhando sem carteira assinada,
ele não pode autuar, certo? Isso aqui é uma limitação que vai lá, depois vão discutir isso na justiça, se é justo ou se não é justo, mas está aqui na medida provisória. Então, assim, o auditor fiscal não poderá autuar, a menos que haja denúncia. Aí ele pode autuar. Aí vai ficar surreal, né? Ah, tem denúncia, não tem denúncia. Como é que vai provar? Enfim, mas está aqui na lei. Em outro caso, em situações de grave e iminente risco, né, para o empregado, aí ele pode autuar. Se ele comprovar grave e iminente risco, ele pode autuar. Eu posso até citar um exemplo, gente aí trabalhando em hospital sem EPI. Isso aí é grave e iminente risco, né, gente? Pelo amor de Deus, o cara pode morrer por causa disso. Então, pode autuar? Pode. Agora, o cara tá lá, de EPI, tudo ok, não pode autuar não, hein? Ocorrência isso no caso, por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático. Aquele pessoal que trabalha na parte de serviços gerais do hospital. Sim. Ele tem que estar todo paramentado, assim como um segurança que fica na porta, terceirizado. Tem que ter álcool em gel, tem que ter sabão para ele se limpar, Perfeito. Tem que ter EPI, tem que ter máscara. Aí o cara não tá de máscara Perfeito. porque não quer. Da justa causa, viu? Da justa causa. Então, se o empregador forneceu o EPI, você não usou, pode dar justa causa. Então, cuidado. E pode ser autuada. A empresa, infelizmente, pode ser autuada porque a fiscalização do ambiente de trabalho é do empregador. Então, ele precisa, você não tá usando máscara, pode ir embora. Ou usa ou vai embora. É por aí. Então, vamos lá. Perfeito. Muito bom. Ocorrência de acidente de trabalho fatal. Ou seja, o empregado sofreu um acidente e morreu. Aí ele vai ter que ir lá, pode autuar, dependendo da circunstância, né? E aí, trabalho em condições análogas a escravo ou trabalho infantil, isso aí não tem nem dúvida. Encontrou empregado trabalhando em condição análoga a escravo e criança trabalhando, pode autuar também, não precisa orientar. Ei, gente, não pode, criança não pode trabalhar a partir de 14 anos, não pode trabalhar, só se for aprendiz. Não precisa dar orientação, não, pode meter a caneta, certo? Então, vamos lá. Agora, vamos para outro... Lembra que eu falei no começo? O lado mais espinhoso seria aquele artigo 2º, porque traz uma carta branca para o empregador, e aí o empregado e o empregador podem negociar e tal, beleza. Aquele ali é um espinhoso e tal, mas é muito bom para a empresa. Ali é excelente para a empresa, tá? E agora, outro assunto bem espinhoso agora é, no caso, assim... Bom, gente, a empresa fez de tudo, e infelizmente não deu certo. Vai ter que botar a gente para fora. Até tem situações em que vai morrer a empresa? Totalmente? Vai. Tem situações em que alguns estabelecimentos vão morrer e outros vão sobreviver? Também vai acontecer isso. Vai ter situações de que eu só tenho um estabelecimento. Eu vou ter que botar metade, 70% dos meus empregados para fora para poder manter os 30%, para poder me manter vivo. Vai acontecer. Então, na situação em que não der para manter os empregados e for botar para fora, aqui tem uma situação muito atenção para isso aqui. Esse aqui é o meu entendimento, de acordo com... Isso aqui não está na medida provisória, tá? A medida provisória é para garantir emprego, não é para botar para fora. Mas agora eu vou dar esse apêndice. Porque, assim, vai chegar ao ponto que a empresa... Tem empresa aí que nem esperou para ouvir o que eu tinha para falar e nem esperou o judiciário se manifestar, as leis aparecerem. Não, saiu botando para fora logo por desespero. Eu não julgo ninguém, tá? Não vou julgar ninguém. Então, vamos lá, né? Umas considerações aqui sobre a extinção. A empresa não sobreviveu ou teve que botar a gente para fora. O que é que vai acontecer? O que é que eu faço, doutora Érica? Érica, podem me chamar de Érica. O que é que eu faço? Nós temos aqui duas situações, gente. A empresa que aqui se extingue e tem que se extingue, ou ela morre totalmente, ou ela precisa demitir pessoas pela situação da força maior, né? Da situação de isolamento, ninguém está indo comprar. Vamos considerar a melhor das hipóteses. Está aberto e não vai ninguém comprar por conta da situação de isolamento. É uma situação de força maior. E aí vai ter que botar para fora porque não tem caixa para manter empregado. Como é que isso vai ser na prática? Isso é uma situação de força maior. A própria medida provisória reconhece que isso é um estado de força maior. Então, assim, o empregador vai ter que pagar a rescisão. E no meu entendimento, por enquanto, não tem lei que permita parcelamento de verba rescisória. Parcelou a verba rescisória? Pode. Eu não estou dizendo que não pode. Mas se você quiser fazer, se você não tiver outra alternativa, faça e reze a Deus para que não tenha consequências. Porque você pode sofrer sanções lá no artigo 477 da CLT, né? Pagar multa e tal. Enfim. Então, vai na sorte. Mas, tecnicamente, não pode. Então, vamos lá. O que acontece? Vou botar para fora. O que é que eu pago, doutora Érica? Ou Érica, né? Podem me chamar de Érica, como eu já disse. O que é que eu vou pagar? Não dá para segurar. Eu vou ter que dispensar metade dos meus empregados. Beleza, vai ter que pagar a verba rescisória? Vai. Então, vê se teu caixa dá. Então, como é que paga? Você não vai pagar aviso prévio, tá? Porque é motivo de força maior, o aviso prévio não se encaixa aqui.
Então, é menos uma verba, ó. Não paga aviso prévio. Aviso prévio é um mês de salário. Aviso prévio indenizado é um mês de salário sem o cara trabalhar. Então, assim, você vai pagar saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, férias vencidas, se for o caso, né? Se o empregado já tiver trabalhado e não tiver gozado férias no período, vai ter que ser indenizado, vai ter que pagar essas férias, melhor dizendo. A multa do FGTS é um calo que tá uma grande celeuma, mas isso aqui que eu vou dizer, baseado nos meus estudos, e muita assessoria, muita conversa com outros colegas também, nós chegamos a essa conclusão. Isso aqui não é pacificado, mas ajuda muito. A questão do FGTS, como é que paga? Foi força maior, teve que botar para fora, porque não aguentou o isolamento, vai pagar. Eu repito, como é que paga o FGTS? A multa do FGTS, em condições normais de temperatura e pressão, é 40%. Aqui, a lei permite que você pague só metade, 20%. Já é um alento para quem tem que botar para fora. Não estou dizendo, gente, bota para fora, porque vai pagar só 20%. Estou dizendo, quem tem que botar para fora vai pagar saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, férias vencidas, se houver, mais 1/3. A multa do FGTS cai para 20%, porque é um caso de força maior. O ordenamento jurídico, ele alberga essa questão, certo? A força maior... O que era, Érica, o que era 40 vai cair para 20? Cair para 20. Nesse estado agora de força maior. Em condições normais de temperatura e pressão, não pode, é 40. Mas nessas condições atuais, pode ser pago 20%. Mas tem uma outra hipótese. Bom, só um minutinho, Érica. O Odilon comentou aqui que tá travando. Pessoal, vocês aqui que estão na live agora, tá travando aí, tá normal? Se tiver normal, manda um joinha pra gente saber que a gente aqui tá tranquilo. Pode ir, Érica, vai falando aí só pra gente ver se realmente tá travando pra todo mundo. Ver se tá todo mundo me ouvindo, né? Eu tô falando, eu vou repetir, então. A sua empresa teve que fechar totalmente, ou você teve que demitir alguns empregados para se manter vivo. Usou todas as alternativas da medida provisória. Ainda vão vir outras alternativas. Esperem que vai sair mais alternativa. O governo vai ajudar. Ele já assinou que vai ajudar financeiramente. Você fez a orientação que seus advogados lhe deram, e mesmo assim você não conseguiu suportar o encargo social e trabalhista da sua empresa e teve que botar a gente para fora. Totalmente, todos os empregados ou parte dos seus empregados. O que fazer? O que pagar? Você vai pagar saldo de salário. Agora tá cortando. Tá cortando ainda? Nossa, então vamos lá. Vamos lá, o que se paga na rescisão, nesse estado de força maior? Tá ouvindo ainda? Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo normal, mas cortou no começo dessa sua fala aí. Então vamos lá. Teve que fechar, demitir empregado, em condições de força maior, que é o que está acontecendo, pagar. Saldo de salário. Cortou de novo. Nossa, e travou eu tô de novo. Estou no mesmo lugar que eu estava antes. Vamos lá. Vamos lá, vamos tentar lá de novo, vai. Vamos lá. Verbas, saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, férias vencidas mais 1/3, se houver. E a multa do FGTS, que é de 40%, ela cai para 20%, porque é uma situação de força maior. E o aviso prévio não vai pagar aviso prévio. É uma desoneração substancial, né? Então, assim, quem que precisar de maiores esclarecimentos, eu vou deixar meus contatos aqui. Agora, existe uma segunda situação, que é o que a gente... não é mera coincidência, é o que a gente está passando, vocês vão perceber. Quando há ou a extinção da empresa total, a extinção de alguns estabelecimentos, mas se manteve algum outro estabelecimento, ou seja, eu tenho 4, fechei 3, tenho 2, fechei 1, mas ainda sobreviveu 1. Mas mesmo assim, eu tenho que botar a gente para fora. E eu tenho que botar a gente para fora por um ato da autoridade, ou seja, uma lei, um decreto, um ato normativo que diga tem que fechar. Tá? Vocês estão percebendo? É o que está acontecendo, né? Nosso Estado mandou fechar. Então é o seguinte, nessas situações, é um caso sui generis. Então, assim, se por imposição da autoridade, ou seja, do nosso Estado, do nosso município ou da União, se mandar fechar e eu não suportar, tiver que botar a gente para fora, extinguir a empresa, enfim, alguma coisa dessas situações, eu vou botar para fora, mas isso é o que se chama fato do príncipe.
O fato do príncipe é o quê? Eu, empregador, não concorri para que isso acontecesse. Eu não fiz nada, eu não tenho culpa. A empresa, eu não estou fechando porque eu quero, eu estou fechando porque eu sou obrigado por lei, ou por um decreto, ou por um ato normativo, qualquer, pode ser qualquer coisa. Porque então, assim, exatamente o que está acontecendo agora, né? Exatamente o que está acontecendo agora. Eu estou vendo que está totalmente encaixado, todos os requisitos estão estabelecidos. Então, o que é que nós estamos diante do fato do príncipe? E o fato do príncipe, quais são as consequências do fato do príncipe num caso de extinção do contrato de trabalho, ou seja, dispensar o empregado sem justa causa. Certo? Nós estamos falando aqui de empregado, né, seletista, então ele vai ser botado para fora sem justa causa, diante da situação que está, não posso abrir porque a lei não deixa. O fato do príncipe está aí caracterizado. Quais são as verbas? Eu vou ter que pagar? Vai ter que pagar também, tá, gente? Sim. Só que é diferenciado. Como é que é agora? Você vai ainda ter que pagar saldo de salário. Ah, mas não fui eu, coitado de mim. Não, vai ter que pagar. Extinguiu a empresa, não foi culpa sua, mas tem que pagar. O empregado também tem que sobreviver. Então, assim, saldo de salário. E outra, lembra aquele negócio do ajuste? Do ajuste lá, que pode tudo, acima da lei, acima da convenção, é para manter emprego, tá, gente? Não é para dispensar empregados. Não se aplica para quem quer botar para fora. É só para quem quer manter. Então, não eu vou aproveitar o artigo 2º e vou mandar para fora e vou fazer o que eu quero. Não, é para manter. Então, isso aqui é um caso, caso de botar para fora, então não se aplica. Então, o que é que se aplica no fato do príncipe? É assim, vai pagar saldo de salário, vai pagar 13º proporcional do mesmo jeito, férias proporcionais mais 1/3, férias vencidas se houver mais 1/3, aí não vai pagar aviso prévio também, e o FGTS fica a cargo da autoridade que emitiu a norma de fechar. Isso, no caso, seria ou o nosso governo estadual ou a prefeitura. Isso. No nosso caso aqui, como for o Estado, o FGTS fica, quem tem que bancar o FGTS é o governo. É o governo. E aí, como é que fica? Estado. É 20? Para o Estado, é 20 ou é 40? Bom, aí não interessa o empregador, interessa o Estado, né? Há várias discussões. Perfeito. Que o empregado a autoridade vai poder pagar 20, porque a lei do FGTS permite que ele pague 20. Há quem diga que ele não pode se beneficiar da própria torpeza e tem que pagar 40. Enfim, aí é um problema do Estado. É um problema da autoridade. O do empregador é que ele vai se desonerar desse FGTS. E aí, o que é que acontece? O empregado que foi botado para fora, ele vai poder sacar o FGTS e, se ele preencher os requisitos, ele vai poder receber o seguro-desemprego. Aí, e agora, como é que faz tudo isso? O governo vai ter que lançar alguns dispositivos remotos para que ele possa dar entrada. Hoje você pode dar entrada no seguro-desemprego, fazer agendamento via internet. Agora, como é que você vai dar entrada? Bom, eles vão mostrar aí como é que vai ser feito isso. Eu queria agora, eu acho que ficou bem claro, né? Tá muito bom. Então, como eu Saber como é que vai funcionar, isso ficou bem nítido. Bom, isso é o que a medida provisória traz, e eu trouxe a questão da extinção da empresa, certo? Claro que eu respeito as opiniões em contrário sobre essa questão das verbas rescisórias, se cabe, se não cabe, se vale, se não vale. Enfim, o que eu falei aqui, a minha contribuição foi no sentido do que está na medida provisória, do que eu entendo que é possível ser feito. Agora, eu gostaria aqui, em minhas considerações finais, Éder... Calma. Sim. Calma, você ainda vai responder perguntas antes de você se despedir de nós aqui. Eu já posso, nas minhas considerações finais, responder uma série de perguntas, que eu já até vi algumas aqui. As minhas considerações finais ainda são sobre vontade. É que não são... Fica à vontade. As minhas considerações finais não dizem respeito mais à medida provisória, que é a medida provisória, o que eu pude contribuir com vocês, que eu achava relevante, eu trouxe para vocês. Depois vocês podem puxar pela internet, ler melhor, ver se encaixa, tem outras situações lá também. Mas assim, o que eu vi, o governo está acenando, minhas considerações, né? O governo está acenando que vai ajudar a bancar esse prejuízo do empregador, que está muito oneroso para ele. Então, calma, gente, vai chegar. Está saindo amanhã, o Senado está se reunindo para trazer, certo? Para discutir. Agora, para os profissionais liberais que estão aqui, que me perguntaram, para os autônomos, para quem é autônomo, né? Autônomo é aquele que trabalha por conta própria. Então, para essa turma... Isso se encaixa, Érica. O MEI? Isso, exatamente. Perfeito, Éder. Perfeito. Então, assim, agora é o seguinte, existem requisitos. Quem quiser saber melhor sobre os requisitos,
é o que está se falando na mídia aí, Corona Voucher. Isso não é para empregado, tá? Para empregado. Ó, pessoal, eu vou até fixar aqui para vocês para ver isso aí. Corona Voucher, agora que vai falar. Pode falar, Érica. Pronto. Então, assim, antes de eu falar sobre o Corona Voucher, então, só para fazer um... É possível, gente, a empresa não demitir, dá para sobreviver, Existem mecanismos que a própria medida provisória traz. Eu já estudei vários mecanismos que eu posso personalizar, pode ser personalizado para cada empresa, para cada necessidade. Não precisa botar todo mundo para fora em massa, vai ser muito prejuízo. Então, vamos pensar em alternativas, mecanismos que são trazidos na medida provisória para salvar os empregos, gente. A galera precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro. Trabalhar não, né? Que ninguém pode trabalhar. Mas trabalhar, assim, dentro do estabelecimento, né? Aglomerar, pode trabalhar remotamente. Mas, assim, dá para salvar emprego? É possível a suspensão de contrato de trabalho? Eu afirmo aqui que sim. E eu não tenho medo do quem vier dizer que não pode. Aí a gente vai à discussão dialética, né? Vamos lá, me mostre por que não pode. Eu estou dizendo que pode. O artigo 2º estabelece que pode. Os empresários podem suspender? Podem, tá? Então, vamos lá. Corona Voucher. O Corona Voucher é uma medida do governo, é um projeto de lei que já tramitou na Câmara e agora vai ser votado amanhã no Senado. É muito importante isso e está sendo rápida a tramitação pela importância. Esse projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que presta atenção, gente, amanhã vai sair. Eu não sei se vai ser na data da publicação que já vai estar, mas amanhã o Senado vai votar. Isso traz um auxílio emergencial, não é salário, não é bolsa, é um auxílio emergencial para os autônomos, para os informais, aquele pessoal inscrito no MEI, aquele pessoal que contribui para o INSS como contribuinte individual, como facultativo, ou aquele ambulante que não tem como sobreviver porque não pode ir para a rua trabalhar, porque ele é um informal, e ele não é MEI, porque ele não foi lá, não formalizou a questão dele lá como MEI, né? Não está pagando, não está contribuindo. Então, assim, esse projeto de lei é para alcançar esse tipo de pessoas. E aí tem requisitos. Perfeito. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá nos requisitos, tem que ser maior de 18 anos. O informal, que não paga, tem que estar inscrito no cadastro único, se não tiver, vai dar problema, não vai poder receber. O autônomo é MEI, né? No caso, ele já está formal, então ele vai receber também. E esse auxílio emergencial é no valor de R$600, assim, não é mais nem menos. É R$600. Você vai lá, como é que isso vai ser implementado? Vai ser pago pelos bancos públicos. Os bancos públicos já estão criando mecanismos, fazendo uma espécie de, abrindo contas para que eles possam receber isso. Isso ainda vai ser lei, tá? Isso não é lei, não está valendo o que eu estou dizendo. Vai ser lei ainda, é o que o governo... Isso é que vai ser amanhã? Que vai ser votado amanhã no Senado. Quando vai começar a vigorar, eu ainda não sei, porque vai depender de como sai na lei. Ó, a lei passa a vigorar na data da sua publicação. Publicou hoje, vale hoje. Publicou hoje, só... Entendeu? Quando vai dizer lá no finalzinho da lei, ela diz quando ela começa a vigorar. A mãe, agora, atenção, gente. Olha só que o governo fez agora uma coisa que eu vou honrar isso. Esse auxílio, ele pode ser 2 cotas para aquela mãe, chefe de família. A mãe, que é mãe solteira, que cuida dos seus filhos sozinhas, que não tem ninguém para auxiliar. É monoparental, aí tem advogados aqui. O que é monoparental? É a mãe e os filhos. Então, nessa situação, essa mãe solteira, ou essa mãe que é a chefe de família, que é quem é o arrimo de família, quem cuida dos filhos, ela vai receber 2 cotas. Ela vai receber R$1.200. É só para a mãe, tá? Aí vai dizer, mas isso fere o princípio da isonomia da Constituição, existem pais também que são assim. Bom, aí depois isso é discutível, eu acho que é discutível. A mãe, existem pais também que sustentam seus filhos sozinhos, que já a mulher morreu, e, né? Então, assim, a discussão, mas aqui a lei fala para a mãe. Se não mudar nada, até agora o projeto de lei fala na mãe, que é específico, né, ainda? Eu acho que cabe uma discussão aí constitucional, de que o pai solteiro também, que cuida dos filhos, porque não tem direito de receber, né? Enfim. Claro. Para receber isso, não é para todo mundo, não, tá? Profissional liberal, alto profissional, não é assim não, também não é assim não. Existem os requisitos, tem a questão da renda per capita, tem a renda total familiar, ou seja, se passar, eu tinha até aqui anotado, deixa eu ver se eu encontro aqui para dar para vocês, porque assim, eu tinha uma dentista aí que perguntou e tal,
nem todo mundo vai se encaixar nisso, tá? Nem todo mundo vai receber esse benefício. Ele tem que se encaixar nesses requisitos. Bom, eu não estou encontrando os requisitos aqui agora, facilmente. Tá aqui, achei. Então, assim, ele não se aplica para quem tem carteira assinada, tá? Para quem tem carteira assinada é aquela situação que a gente conversou até agora. Então, isso aqui se aplica nesse caso, Érica, se aplica então para aquela mãe que é solteira, que não tem renda, é isso? Que não tem renda, que não trabalha de carteira assinada. Exatamente, trabalhou perfeito. de carteira assinada, não tem direito. Perfeito, certo? perfeito. Ok? Então, está tramitando no Congresso Nacional, que se chama Corona Voucher. Ele vem para socorrer o autônomo, ele vem para socorrer aquele que não tem carteira assinada, que está à margem da proteção trabalhista, o contribuinte individual, o facultativo, o autônomo que é inscrito no meio, ou o informal, aquele ambulante que vendia hoje para comer amanhã. Essas pessoas têm os requisitos, certo? Não é só chegar lá e dizer, oba, eu tenho direito. Não é assim, não vai chegar oba-oba pedindo, não. Você tem que preencher os requisitos. Até agora, já foi divulgado que alguns dos requisitos são maior de 18 anos, certo. Uma renda per capita, que significa uma renda por pessoa, né? Vai ser dividido por a renda per capita de até meio salário mínimo, que hoje dá em torno de R$ 522. O que é renda per capita? Pega a renda de todo mundo da família, divide, eu ganho, todo mundo, 2 salários mínimos, tem 5 pessoas. Você soma os 2 salários mínimos, divide pela quantidade de pessoas, 5. Se deu até meio salário mínimo, a renda per capita da família, encaixou. Se der mais, não encaixou, não vai dar direito, certo? E como é que o governo vai saber, gente? Não adianta tentar enganar o governo, tá? Vai ter muita gente oportunista. Não tenta enganar o governo. Porque essas informações, através do CAD único, eles já sabem. É assim, você vai ter que informar sobre as penas da lei. Se você estiver enganando o governo depois, você vai ter sérias complicações. Isso aqui é para socorrer quem está passando fome. É para evitar a fome. Então, vamos lá. E aí tem também as situações em que também encaixa, reunindo toda a renda familiar total. A renda familiar total, se ela for de até 3 salários mínimos, ou seja, não precisa fazer a renda per capita, se juntando todas as rendas da família. Moram 10 pessoas na minha casa, só 2 trabalham, junta a renda de quem trabalha. Bolsa Família, não sei o quê. Junta a renda da casa toda, soma, e se ela der até 3 salários mínimos, que dá em torno de R$ 3.135, ele também vai ter direito ao Corona Voucher. Quem quiser maiores informações sobre isso, né, é só entrar no site do Senado, acompanhar nas redes sociais e na mídia, a parte boa, né, também ficar só vendo coronavírus ruim, é o Corona Voucher. Esse nome vai até trazer uma certa coisa ruim, né, de Corona Voucher. Mas não é tão legal, não gostei, não. Se o orgânico tivesse lá para dar uma assessoria, ele teria dito, gente, vamos mudar esse nome, porque Corona... Muito bom. Né, o Corona é ruim, aí o voucher é bom, é o ruim com bom, enfim. Mas, enfim... Olha a nossa convidada aí, fazendo aí jus a parceria, né? Então, quem quiser maiores informações, se você encaixa ou não encaixa nos requisitos, acompanha lá pelo site do Senado e acompanha que isso vai ser divulgado amanhã. Salvo engano, vai ser 4 horas da tarde, que o Senado vai se reunir remotamente, diga. Vocês não vão para o Congresso Nacional, não. Cada um das suas casas vão dar o voto lá a partir das 4 horas. A partir desse horário vai começar vai pipocar informações sobre esse Corona Voucher. Amanhã vai Corona Voucher. Acho que vai ser o top das galáxias aí de pontos que vão ser tocados quanto a isso. Eu acho que a minha contribuição está por aí, tio Éder. E se preparem cara. Legal, não é legal? Eu acho assim, a atmosfera tá muito boa, porque é um assunto que interessa a todo mundo. Eu acho que a maior parte da população brasileira é CLT, é carteira assinada. A outra parte também é o empregador, que é o patrão, vulgo patrão, teu chefe. E acho que esse assunto realmente ele vai se estender, tem que se estender, porque vai vir muitas dúvidas, algumas coisas... Aquilo que você falou, olha, você pode fazer isso, assim, assado, mas cuidado, você não pode ferir a Constituição. Agora que você acabou de falar também num ponto, gente, não vamos tentar ser oportunista, porque o governo vai ter acesso a essas coisas. Não adianta querer dar um checkmate aqui, que tu não vai dar um checkmate. Não vai dar certo, não vai funcionar. Mas tá tirando que isso... A oportunidade de quem de fato precisa.
Então, gente, vamos ter consciência, deixe quem precisa. Eu sou autônoma, mas eu não me encaixo, então eu não vou pedir. Embora eu não esteja ganhando, eu estou trabalhando, né, em tese, né? Eu vou, infelizmente, é isso. Os advogados... Deu para pegar o que tu quer dizer, porque, cara, vamos realmente deixar para quem está precisando, sabe? Para quem tem ali um pouco mais debilitado, um déficit ali de alimentação. É para matar a fome. Exato. Eu achei que foi muito bacana. Dá pra gente passar horas e horas conversando sobre isso, porque realmente é um assunto vasto, dá pra gente ir para muitas vertentes aqui, mas eu te convido agora, né, a gente começar a responder um pouco. Acho que você respondeu muitas perguntas aqui, o que tu já tiver respondido, mas mesmo assim eu vou fazer e você fala, ó, essa aqui a gente já respondeu assim, vamos para a próxima, né? Se eu souber, o que eu não souber, gente, eu vou dizer humildemente, olha, eu não sei dar uma informação. Porque tudo tá, como eu disse, gente, tá tudo muito incerto ainda. As coisas ainda estão muito... Essa medida provisória agora, dia 22, perfeito. Ela já vai ter modificação. A partir de amanhã podem esperar que vai aparecer mais coisa nova. Então, assim, perfeito. O que pode ser aplicado, o que é possível e que eu souber, eu vou ajudar. Se alguém puder me ajudar também aí responder, se eu não souber, eu vou ser humilde e vou dizer que não sei e que depois eu dou a resposta. Porque eu tenho que ser muito responsável. Porque aqui eu estou falando de vida, de empresa, sobrevivência de vida, sobrevivência de empregado. Então, se eu dar uma informação equivocada aqui e causar um prejuízo imenso para uma empresa, então eu vou ser muito responsável, tá? Se eu não puder dar a resposta na hora, não souber, eu vou pedir a licença de vocês para responder depois. Então, vamos lá. Pode mandar, tio. Tá. Ó, vamos mandar brasa aqui nas perguntas, então, tá? Porque eu também preciso fazer umas considerações finais aqui com vocês. E a pergunta que não for respondida agora, tá? Cara, não fica tranquilo. Quer dizer, não fica aí, meu Deus, minha pergunta não teve resposta. Vai ter a resposta sim. Você pode estar indo lá no nosso feed, tem o banner da doutora Érica, você vai lá, a gente vai colocar para você pode fazer a pergunta por lá, ela responde, a gente responde. Ou você pode ir no privado dela, no direct, e faz essas perguntas, você não vai ficar sem resposta, tá? Então vou dar logo um start aqui na primeira pergunta, tá? Com a medida provisória aqui, hein? Qualquer coisa? Vamos lá. Muito bom, hein? Vamos lá, eu vou selecionar algumas perguntas aqui, tá? Eu acho que a gente não vai conseguir responder todas, a gente só tem 20 minutinhos. Ainda tem as considerações finais da Érica, tem as minhas considerações finais, tá? Então vamos lá, vamos iniciar. O Odilon Oficial fez uma pergunta logo no começo da nossa live, diz assim, fui demitido agora na crise. Olha que pergunta interessante. Fui demitido agora na crise. Os direitos são os mesmos de quem foi demitido antes da crise ou entro na medida provisória agora da 927/20? Pergunta do Odilon Oficial. Odilon, lembrando, a medida provisória é para manter emprego, tá? É aplicado para manter emprego e não para botar para fora. Então, assim, a medida se aplica ou não, a mim. Então, assim, lá na medida provisória não tem nada falando sobre, você pode botar para fora e a legislação que se aplica é tal. Porque é para manter emprego, lá não é para demitir. Para quem foi dispensado do trabalho, nas condições atuais, o que é que acontece? Se você, inclusive, eu vou até fazer aqui, eu aproveito, eu agradeço essa oportunidade dessa resposta, porque eu tinha esquecido de falar uma coisa para vocês. Empregados com estabilidade, nesse momento agora, de força maior. Se a empresa for extinta, você perde sua estabilidade. Há pensamentos contrários, há determinações contrárias, há decisões contrárias, mas a princípio você perde. Mas vamos lá, nos até a pergunta do Odilon. A medida provisória não se aplica a você, Odilon, porque você foi dispensado. Lá é para manter emprego, lembra? São atitudes para manter emprego. Então, assim, se você foi dispensado, se foi sem justa causa, lamentavelmente não há o que se fazer. Se você não tem estabilidade a ser discutida, é um ato normal, potestativo do empregado, é um poder diretivo. O empregador, ele tem o direito de botar para fora quem ele quiser. Agora, se você não justa causa, ele não justa causa. E aí você recebe todos os benefícios referentes a uma rescisão sem justa causa, que é o quê? O saldo de salário, o 13º, férias proporcionais, férias vencidas, mais um terço, se for o caso. A sua dúvida deve ser com relação, eu recebo ou não aviso prévio? Olhe, se a sua empresa não está em dificuldade, se não é motivo de força maior, ela botou no bolo, eu entendo que é possível você requerer sim um aviso prévio. E outra, a medida provisória,
ela não estabelece se paga ou se não paga o aviso prévio. Não se diz respeito à medida provisória. O aviso prévio é uma questão de é força maior ou não é força maior. Se foi por motivo de força maior, botou para fora, porque a empresa não dá para manter todo mundo, e é por força maior, eu entendo que não cabe aviso prévio no seu caso. Mas se não foi por força maior, ou seja, é uma empresa que está funcionando, você, pelo que eu vi, você é da área da saúde, é uma empresa que está funcionando, que está faturando. Então, se você trabalha no hospital, o hospital lhe botou para fora, não é força maior. Se não é força maior, então você tem direito, sim, ao aviso prévio indenizado, vai projetar o seu contrato de trabalho mais um mês, porque o aviso prévio indenizado, ele conta, é como se você tivesse saído em abril. Então, projeta o seu contrato de trabalho para mais um mês e você vai receber todas as verbas e os 40% do FGTS. Vai poder sacar o FGTS e vai poder dar entrada no seguro-desemprego. Não sei se eu consegui ser bem clara. Bacana, legal. Agora, lembrando, se a empresa conseguir provar que foi força maior, que precisou por conta da situação atual, aí sim, não paga aviso prévio e o FGTS cai para 20%. Tá, vamos lá. Mas aí eu vou pegar... Continua o direito, desculpa, de você sacar o FGTS e se habilitar, se for o caso, se você tiver os requisitos, os pré-requisitos para receber o seguro-desemprego, você se habilitar para receber o seguro-desemprego. Legal. Eu vou selecionar algumas perguntas aqui, Erika, realmente tu foi respondendo durante a live, né? Tem gente aqui que fez perguntas sobre o ramo alimentício, que é o que você falou, são serviços essenciais. Outros aqui também falaram da área da saúde, então eu vou pular essas perguntas. Gente, me perdoem, tá? Mas eu vou passar essas perguntas para a Erika. Manda para mim. Tá? Ela entra em contato com você. Então, vou pegar uma pergunta aqui. A Patrícia Muniz Rocha pergunta assim, cadê a pergunta dela? Rápido. Tá aqui, ó. Pode exigir horas extras aos sábados? E para as pessoas de religião que proíbe o trabalho dias de sábado? Isso. Boa pergunta. Como é o nome dela? Patrícia Muniz Rocha. Pronto, Patrícia. Olha, se for por crença religiosa, tem que ser respeitado, tá? Então, assim, eu tenho uma crença religiosa que não me permite trabalhar aos sábados. Então, não pode. Isso tem que ser respeitado. Isso é tão sério que a própria medida provisória estabelece que o banco de horas, que é isso, eu não trabalhei, mas eu vou ter que trabalhar para pagar essas horas que eu não trabalhei, esse banco de horas tem que respeitar a crença. E como é que ele vai respeitar a crença? É botando a pessoa... Ele tem que fazer um contrato individual por escrito. Eu sou empregador, eu sou patrão, e digo, olha, eu quero que você trabalhe dia de sábado, 2 horas. Aí você vai dizer, não, eu não posso trabalhar porque a minha religião não permite. Aí, então, como é um acordo individual, isso é obrigatório, quando é feriado religioso e quando é dia religioso, só se eu, empregado, quiser aceitar. Você disser, não, tudo bem, mas eu posso abrir mão e eu posso trabalhar. Se for um acordado entre patrão e empregado, pode. Agora, se eu, empregado, disser assim, gente, eu não posso por uma crença religiosa, o empregador tem que aceitar. Então, ele vai transferir essas horas extras que você é obrigado a pagar para segunda a sexta. Agora não pode. Então eu vou pegar e botar 3 horas. Não pode, tá? Só podem ser 2 horas extras por dia até. Então, você só pode trabalhar até 10 horas extras por dia. Porque vai acrescentar 2 da 8ª. Mas eu só trabalho 6, então acrescenta 2. Não pode passar de 10 e não pode ser mais que 2. Ok? Perfeito. Aí, por crença religiosa, não é obrigado? Não, você não é obrigado. Se for crença religiosa, não é obrigado. Só se você aceitar por escrito. Tá, legal. Tem uma pergunta interessante aqui, Erika. Muito boa. CS Tilófica, eu acho que se fala assim, CS Tilófica. Uma dúvida. Nessa época de isolamento social, as empresas de atividades que não são consideradas e vão ter atividade interna mínima, estão orientando os funcionários escalados a não registrar o ponto. É uma clara fraude trabalhista, né, gente? É uma clara fraude à determinação. Inclusive, olha, eu vou dizer, não pode, tá? Ser não sei o que lá aí. Desculpa, eu não entendi seu nome. Não pode. A empresa não pode abrir. CS Tilógica, ou algo assim, não sei. Aqui, ele acabou de nos perguntar aqui, tá aqui, ó. CS Tilógica. Não pode abrir. Você está entendendo? O governador disse não pode abrir. Se você abrir empresa, dono, você é empregado. Eu vou falar com o dono da sua empresa agora. Dono da empresa onde o CS trabalha. Se você abrir, contrariando a norma do decreto estadual, que não pode abrir, não é serviço essencial, não é estabelecimento de saúde, não é, entende que não é serviço social, não é farmácia, não é eu não vou citar exemplo porque eu posso nem, assim,
É uma loja de produto, sei lá, dá um exemplo aí, uma loja de cosmético. É uma empresa de vender brinquedos. Não pode abrir, não é serviço essencial, não pode abrir. Se abrir, denuncia. A denúncia que você vai fazer... Cortou aqui. Cortou um pedaço. Não, quando tu falou, não pode abrir. Não pode abrir. Se não é serviço aí, essencial... CSTI Lógica foi o que fez essa pergunta. CSTI Lógica. Você é empregado, pelo que eu estou entendendo. Então, se você for empregador, não abra. Se você for empregado, você não é obrigado a trabalhar, certo? É uma das poucas possibilidades que o empregado pode dizer não ao empregador. Mesmo assim, mas eles estão tomando todo o cuidado do mundo. Não interessa a lei estadual, um decreto estadual, o governador disse não pode abrir. Se abrir, o que é que acontece? Pode denunciar. A quem denunciar? A polícia. É o 190. Liga para o 190 e diz, a empresa tal está abrindo. Mas está de porta fechada, está todo mundo lá dentro, ninguém vê. A polícia vai abrir, vai mandar abrir. E se não abrir, quebra a porta. Eles têm poder de polícia. A polícia tem poder de polícia, é óbvio. Então, assim, eles podem entrar, eles podem constatar que está tendo trabalho, eles podem fechar obrigatório, que está aberto, eles vão lá e fecham as portas. E outra, você vai ter uma multa que pode ser de até 50, que eu falei no começo da minha fala, que pode ser de até 50 mil reais por dia. Nossa, muito dinheiro. Você por dia? Por dia, é diária, multa diária. Então, assim, será que alguém pode bancar 50? Quer dizer que você não pode bancar o seu empregado em casa, mas você pode pagar uma multa de até 50 mil reais? Vamos pensar, gente. Não abra. E aí, se abrir, assuma o risco de ter que pagar uma multa diária de até 50 mil reais do dono da empresa. Que disse assim, eu não vou fechar, bate nos peitos, a empresa é minha, eu não vou quebrar, que eu não sou doido. Aí, dá uma de doido, vai ser autuado em flagrante, crime de desobediência. Certo? Tá. E ainda vai ter a empresa fechada obrigatoriamente. E o que adiantou abrir? Certo? Aí o empregado diz, mas eu sou empregado, eu sou subordinado, o meu empregador disse que eu tenho que ir. Não vai. Eu estou dizendo, não vai. Aí ele vai me botar para fora. É possível que ele bote para fora. E aí, doutora Érica, a senhora vai pagar meu salário? Não. Aí você vai procurar a Justiça do Trabalho, que está fechada. Inclusive, é um ponto que eu gostaria de falar com vocês. A Justiça do Trabalho está fechada, mas está trabalhando remotamente, tá? Então, para quem está aí com prazo prescricional, Calma. Aí já é um outro ponto, né? Então, pessoal, realmente pelo tempo, a gente não tem como mais se estender aqui, okay, tá? Mas eu vou fazer umas considerações aqui. Primeiramente, quero agradecer a Érica por ter aceitado o convite. Muito bom. É um assunto riquíssimo. Acho que as pessoas provavelmente, inevitavelmente, vão te procurar. Essa é a nossa intenção também, né? Ajudar o nosso convidado que está aqui para poder esclarecer as dúvidas de todo mundo. Estou aqui para ajudar também, contribuir para todo mundo. Bacana. Ótimo. Então, pessoal, vocês que estão aqui na live, não esquece, saindo daqui agora, cara, vai lá no nosso YouTube, né? Segue a nossa página da Orgâmica TV, tá? É a nossa página que vai estar todas essas lives. Desde segunda-feira que a gente vem fazendo live com convidados aqui, um mais interessante que o outro, assuntos melhores uns que os outros. Você vai lá dar uma seguida na gente, tá? Segue, aproveita também, abre teu Spotify e segue o nosso podcast chamado Papo Orgâmico. Não esquece, coisa simples, é coisa que você faz aí em 5 minutinhos, tá? E outra coisa, vou dar aqui um preview para vocês do que vai acontecer amanhã. Gente, amanhã a gente vai estar recebendo um convidado aqui que é incrível. Para você que está querendo construir a tua reserva de emergência nesse período agora, que é importantíssimo. A reserva de emergência, cara, você tem que entender o que é isso, você tem que saber o que é isso, você tem que fazer isso. Isso aí é crucial para a tua saúde financeira na tua casa, no teu trabalho, enfim, da tua família. O que a gente vai receber amanhã é o Felipe Leitão. Cara, coordenador de desenvolvimento na área bancária e de investimentos. Esse cara é muito fera. Ele vai estar aqui com o nosso CEO, Douglas. E, cara, não perde essa live. Chama todo mundo que você conhecer. Porque construir reserva de emergência é um ponto importantíssimo. Olha o período que nós estamos passando, né? Quem não teve sua reserva de emergência realmente está aí arrancando o cabelo, vendendo gato por lebre, para poder ter um pouquinho de dinheiro a mais aí nesse nosso período de crise, tá? Então não perde essa live amanhã, às 19 horas, live orgânico, com Felipe Leitão e o nosso CEO Douglas Simão, tá? Você é nosso convidado, a gente espera você aqui. Érica, pode fazer suas considerações finais. De outra forma, muito obrigado, tá? Tu tem aí 7 minutinhos aí para falar. Tô me sentindo Big Brother, né? Para defender a minha permanência aqui. E eu nem gosto de Big Brother. Defenda a sua permanência agora, senão o Thiago Leifert vai lhe receber lá fora.
E olha que eu nem gosto de Big Brother, tá? Mas só para botar aqui minhas considerações finais, gente. Antes de você sair demitindo, que é caro, repare, é caro demitir. Antes de você começar a demitir empregado, pense em outras alternativas. A medida provisória, ela trouxe diversas alternativas. Trouxe uma carta branca para o empregador, para negociar com o empregado, trazendo uma situação totalmente inédita no Brasil, que é as relações, o que foi ajustado entre empregado e empregador está acima da CLT, está acima das convenções coletivas, está acima dos acordos coletivos. Ela só não está acima da Constituição. Então, existem mecanismos que podem fomentar que a empresa sobreviva, que podem fomentar que o emprego sobreviva. Então, antes de botar todo mundo para fora, procure uma assessoria jurídica, procure um bom contador, procure orientação, seja com quem for, com quem tem conteúdo para te dar. Também não vai no YouTube, não vai no Google e ver o que é que vai fazer, porque depois você vai pagar um alto preço, porque demandas judiciais vão acontecer, vão. Agora, se você se resguardou desses mecanismos que a legislação está lhe permitindo, você está minimizando os seus riscos. E aí, minimizando seus riscos, seu prejuízo financeiro lá, para você tomar o fôlego que o governo federal está acenando que vai dar um fôlego financeiro para um empregador agora, para a empresa, para autônomo, enfim, ele vai ser colocado muito dinheiro no mercado. Então, gente, vamos ter calma, não começa a botar para fora não, se orienta primeiro, se instrua primeiro, procure alternativas, procure profissionais habilitados para que dê orientação e você veja saídas viáveis para que não mate a sua empresa, não acabe com o seu caixa. Amanhã, gente, ó, aí vai estar uma pessoa aqui capacitada, com conteúdo para dizer para vocês aí o que vocês podem fazer no momento desse de crise. Você guardar dinheiro, como guardar dinheiro, eu acredito que é isso que ele vai trazer aqui. Então, conteúdo tem muito aí, vamos procurar conteúdo de qualidade, ao invés de estar assistindo TV e vendo desgraça. Vamos assistir esses conteúdos que a Orgânico está trazendo para a gente, convidados. Ontem eu assisti com a nutricionista, eu adorei. Hoje fui eu espero ter contribuído para vocês. E amanhã eu estarei aqui demais. Como telespectadora, né? Como espectadora, para aprender. Então, eu agradeço esse canal que vocês criaram. Hashtag Orgânico aí, precisar de mim de novo. Tamo junto, tá? E vamos seguir. É Brasil, é nós, Queiroz. Valeu, Érica. Obrigado, boa noite. Fica com Deus aí, boa semana para ti. Para você também.